Olá, paz do Senhor Jesus, todo o povo de Deus, que prazer enorme poder estar com vocês aqui, mais um programa Gospel News. Quero, já assim, começar o programa, dar os parabéns para todos da ADECOL, Assembleia de Deus do Culubandê. Eu estive lá esse final de semana, que congresso de missões incrível, eu nunca vi nada igual. Parabéns para todo o corpo de pastores, toda a equipe, o pastor presidente. Gente, que congresso lindo, vocês estão de parabéns, uma igreja assim de um templo enorme. Eu jamais tinha, eu mesmo, é a primeira vez que eu fui na Dequal, estou assim encantado. E foi um congresso de missões muito bem organizado, tinha pessoas da Sérvia, tinha missionários de vários lugares ali do país, do Nordeste ali caracterizados, e foi uma coisa linda, eu fiquei encantado. Então quero dar os parabéns para vocês da Decol por todo o esforço, porque não é fácil organizar um congresso de 3 dias como esse. É custo, é organização, enfim. Então fica aqui o meu reconhecimento do Jornal Gospel News. Parabéns a todos vocês. Também quero parabenizar a pastora Ana, lá de Rio Bonito, Giovanni Si. Ela, por 15 dias, se eu não me engano, ela e um grupo de igreja trouxeram missionários de toda a América Latina aí. Eu pude acompanhar um pouquinho, foi muito lindo o congresso. Todos os pastores aí, El Salvador, também aí se eu não me engano, da Argentina, também, como é que fala o país lá? Panamá, e foi muito bacana, né? Rio Bonito ganha com isso. Então, parabéns aí, pastora Ana e todos os pastores da Unipas que estavam envolvidos nesse congresso. Eu acho que é isso. A cidade ganha, né? E foi maravilhoso ver todo esse movimento evangelístico. Nós precisamos mais desses programas, aliás, perdão, desses programas evangelísticos para poder evangelizar, falar do reino e as igrejas estarem unidas aí para a honra e glória de Deus. Muito obrigado a todos, né, pelo o carinho, a audiência, o jornal também. Novidade para todas as igrejas aí que antes da pandemia já recebiam o meu jornal. Na pandemia a gente parou um pouquinho de imprimir o jornal, entendendo o processo do mundo. E agora a gente está voltando agora em setembro com o jornal impresso. Uhul, glória a Deus! Né, para todos, São Gonçalo, Niterói, Rio Bonito, Silvio Jardim, Casimiro, Rio de Janeiro. Então, a região oceânica. Alô, pastor Valdir Brasil, estaremos aí próximo domingo. Então, obrigado a todos. Quero também, assim, agradecer ao pastor Silas Malafaia, que desde o início, 25 anos atrás, ele acreditou no projeto e até hoje ele é colunista do meu jornal. Muito obrigado, pastor Silas. Força aí, né? Sabendo que você está numa batalha aí, que Deus te dê sabedoria, você, Bolsonaro, toda a equipe, né? Que Deus possa conduzi-los e ter misericórdia do nosso país. Bom, eu estou muito feliz que hoje estou recebendo aqui 2 amigos, né? E eu fico feliz porque são pessoas, assim, que eu tenho muita intimidade para falar isso, tá, gente? Então eu posso falar que são meus amigos. Eu conheço o pastor Marcelo já há uns 20 e poucos anos. Entregando a nossa Mais um amizade, pouquinho. mais um pouquinho. Pastor Alexandre também, conheço o pastor Alexandre da Excel do Ministério Crescendo em fé. Crescendo em Fé. Sua esposa, não sei se ela te falou. Meu Deus, tô ficando velho. A sua esposa, ela cantou no conjunto de crianças da minha igreja. Sim, E sim, eu era o maestro. sim. Uma benção, né? Isso é muito legal. Rio Bonito é isso, né? Cidade pequena, a gente acaba crescendo juntos ali. Primeira vez que o pastor Marcelo, presidente da Assembleia de Deus Matriz em Rio Bonito, está aqui. E também o pastor Alexandro ou Alexandre? Alexandro. Ah, não é nem Alexandre, nem Alexandro. Alexandro. Isso. Ah, é uma variação dos nossos nomes, né? O meu é Alexis. Aham. Aí o pessoal tem preguiça de falar Alexis, né? Fala Sandro. Aí me chama de Sandro e tá de Sim. boa. Aí o seu é Alexandro. Alexandro. E tem Isso. Alexandro, Tem né? Alexandro. Tem, Tem tem Alexandre. Alexander, Isso. né? E tem também, Marcelo deve ter conhecido o filho do professor Renato, falecido Renato. Alexei. 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 Isso aí. Então tem umas variações muito bacanas. E se eu não me engano, todas vêm, se eu não me engano, de Alexandre o Grande, né? Uhum. Me falaram aí. Muito Sim. bacana. E o significado, você sabe? Não. O defensor da humanidade. Ah, Forte, né? que Eu benção. coloquei no meu Facebook lá, mas tem um tempão já. Aí, na época, todo mundo achava que eu ia vir candidato a vereador. Sim. Alex, o defensor da humanidade. Vai, não, vai vir candidato? Eu falei, não, é o significado do meu nome. Eu lembro dessa. Você lembra? Não. É. Muito bom, gente. Prazer ter vocês aqui, pastor Marcelo. Obrigado. Quero desejar uma ótima tarde a todos que estão nos acompanhando juntos aí do programa. Acompanho o Sandro há muitos anos, desde do início do jornal. Início, meu Gospel Deus, News, né? 25 anos. Fizemos parte. Foi já, benção, nossa. Enfim, acompanho essa trajetória e essa amizade, esse laço que cada dia que passa vai se estreitando, né? Então, é um prazer estar aqui contigo Eu nessa que tarde, agradeço. com todos que estão
nos acompanhando aí. Sejam bem-vindos. Eu que te agradeço, né? Sua enorme agenda, porque não é fácil presidir não sei quantas igrejas, 40 e poucas, né? Na verdade, são a igreja matriz, mais 45 congregações com as subcongregações. Meu Deus, meu Deus. Só vai aumentando, né? Forte, né? Que benção. Vou aproveitar aqui o que eu quero agradecer. Tá. Do lado do homem. Meu amigo presidente. aqui, meu chefe, o homem que manda lá em Rio Bonito, né? Pastor Alexandro, tem que aprender. Alexandro. Alexandre. Gente, até o final do programa. Não, é assim mesmo. Pastor Alexandre, um prazer ter você aqui, e, né, presidente da Unipas, que honra, né? Muito bom, eu me sinto honrado também. Obrigado. Tá? Prazer é todo meu, tá? É um privilégio estar aqui, participar desse momento tão especial, né? Eu transmito a palavra agora de gratidão ao pastor Marcelo, que é uma referência, um amigo. Então é uma honra estar com você também, que é uma pessoa que sempre lutou, né? Por essa questão da divulgação das igrejas, sempre apoiou, muitos anos atrás. Meu Deus, Então está sendo uma honra, claro, assim, uma responsabilidade muito grande de estar aqui. É o meu primeiro podcast, né? Que legal. Primeiro. Que bacana. Eu pensei até, falei com o pastor Marcelo, vou recuar um pouco, porque eu não sou muito acostumado com isso, não tenho muita habilidade com isso. Claro. Mas quando eu vi também que o pastor Marcelo ia estar, eu falei, vai ser o meu apoio, né? Vai ser o meu apoio. É um apoiando o outro. Então, que Deus abençoe a todos, tá? É um prazer estar aqui, participar desse momento. Eu tenho uma certeza plena que todos vão ser edificados nessa tarde. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. E, assim, é legal porque quando cheguei em Rio Bonito, eu vim para trabalhar na rádio, que era do Evaldo, né? Falecido Evaldo. Só que a minha igreja tinha acabado de comprar a rádio. Aí a rádio virou adventista, era contemporânea e virou adventista. E aí, eu sempre conto isso pro seu pai. Aí a nossa igreja, na época, o atual presidente, eu falo isso sem problema nenhum, né? Inclusive, na época, eu tinha acabado de chegar de Minas aqui, eu não gostei da situação. O presidente da minha igreja da época, sem sabedoria nenhuma, tirou um programa maravilhoso que era do pai dele, que tinha o maior sucesso na cidade, aquela coisa toda, e tirou de uma maneira não elegante. Só que eu não sabia da história, eu tinha acabado de chegar de Minas. E aí, quando eu fui na Assembleia de Deus falar com o Samuel Lessa, Deus implantou no meu coração, poxa, tem que ter uma comunicação entre as igrejas, tal. Eu falei, poxa, é mesmo, não tem um jornal evangélico. E aí eu fui no Samuel Lessa, fui no pastor Daniel Lincoln, né, eram os figurões da época, né, enfim. E aí, cara, assim, eu só agradeço. Samuel Lessa, embora, na época eu estava chateado, muito chateado com a minha igreja. Quando eu falei que era adventista, ele olhou pro Nicolau, eu não entendi nada, ele olhou pra mim, eu tava dentro da antiga igreja, ele tinha uma salinha pequena, que ela atendia todo mundo ali, né, enfim e tal. E aí ele olhou pro Nicolau, fez uma carinha assim, falou, quer um café? E nós, da igreja adventista, a gente não é que não toma café, a gente evita, né, por causa da cafeína e tal. Só que sempre tem alguns da igreja adventista que é muito radical, aquela coisa antiga, né, e eu, prontamente, claro, aceito. Aí ele, você toma café? Aí eu não tomo, mas assim, por educação, né, eu queria ser educado, falei, não, mas às vezes eu tomo. Aí ele me deu e tal, e aí ele foi conversando comigo, dele foi e falou a situação, eu não sabia. E dali pra frente a gente criou uma amizade, eu e o pai dele, que ele, nossa mãe, o pastor Samuel abriu umas portas pra mim, que o jornal Gospel News, assim, bum, que na época então, ou ele era o presidente da SEAD ou ia ser, eu não lembro, eu acho que um ano depois ele virou o presidente da SEAD, alguma coisa assim, eu já era. Não, um ano depois ele virou. Se eu não me engano, é que minha memória não é tão... Eu sei que depois ele virou presidente da SEAD e ficou 2 ou 3 mandatos na SEAD. Alguma coisa assim. Foi presidente por 3 mandatos. Né? Então é isso mesmo. Não consecutivamente. Foi... E aí eu sei que o pastor Samuel Lessa abriu as portas para mim, com o pastor Silas Malafaia, com um monte de figurão aí do meio evangélico, que foi a época que meu jornal, assim, ficou conhecido em todo o Rio de Janeiro, né? E foi, assim, até hoje eu sou muito, muito grato ao seu pai, ele sabe disso. Né? Então, e ele falava assim comigo, quando você for nas igrejas aí, você fala que é da minha igreja. Porque você tá abençoado, você é assembleiano. Eu falei, eu sou mesmo. E assim, é gostoso ter essa amizade, porque no céu, eu falo o seguinte, pastor Marcelo, não vai ter um anjo. Legal, pessoal da Adventista aqui, essa fila aqui, pessoal da Assembleia. Não vai ter isso. É verdade. Concorda comigo, pastor? Assim, eu quero, né, desculpa interromper, claro, mas pegar um gancho no que você tá falando. Sim. Porque a proposta sempre do jornal Gospel News, né? E a proposta que Deus deu como revelação e direção, sempre foi o reino. Então, independente de qual igreja, você consegue ter uma abertura boa com a igreja batista, assembleia, congregacional. Então, você consegue ter essa facilidade de ter essa comunicação e o jornal ter essa leveza de poder ter, né, vários segmentos dentro do reino
participando ali. Então, é Amém. muito bacana. Amém. É uma bandeira do reino, não é uma bandeira Sim. da adventista É. ou de A ou B, né? É o reino que está sendo proclamado ali. E engraçado, e nesses 25 anos, se eu publiquei alguma coisa na minha igreja, foi uma vez ou duas, porque eu entendia que, é o que você falou, eu queria uma interação entre as igrejas. Ah, vamos saber o que está acontecendo na Batista, vamos saber o que está acontecendo, né? Então isso é por aí. Muito bacana. Vamos lá, pastor Marcelo, eu queria, lá do início, você nascido e criado na igreja, filho de pastor, foi mais fácil para você por ser filho de pastor ou mais difícil? Então, bem, como a gente está falando de uma época, né, uma geração lá atrás, Isso. né, não foi fácil, porque a gente sempre foi tratado como filho de pastor, né? A gente perde um pouco a identidade. Hoje, ao longo dos anos, né, vem outras gerações, como veio a minha geração, a geração do meu irmão, né, filhos de pastores que também assumiram esse legado pastoral, e a gente conseguiu blindar os nossos filhos um pouco dessa identidade, né? Bom. Então, qualquer situação, a gente era garoto, criança, então brincava no meio das crianças. Claro. Acontecia alguma coisa errada. Filho de pastor. Então a gente não tinha identidade, a gente pagava o pato por isso. Sim, sim. E também, da medida disciplinar, a gente era o primeiro sempre a ser punido porque a gente tinha que ser exemplo, né? E então, Te causou alguma revolta por causa disso? Porque a cobrança do seu pai era maior em cima de vocês? Ou não? assim, eu vou te falar, não. Eu conheço pastores que os filhos são da minha idade, que são desviados. Talvez a geração do meu irmão mais velho. Meu irmão mais velho, ele ficou muitos anos desviado, revoltado. Com a situação, às vezes. Com algumas situações que meu pai passou na igreja. Não diretamente com ele, mas Claro. também por conta dessa repressão, Sim. né? Que a gente acaba tendo que carregar o fardo junto com o pastor. Mas a gente entende que o chamado é do pastor, né? O filho, a filha, não tem que levar esse fardo, apesar de conviver junto, a gente tenta blindar. Então, assim, meu pai foi muito duro, né? Mas também, ao mesmo ponto que ele era duro, ele sempre muito amoroso, abraçava a gente, né? Sempre. É uma família de quantos irmãos, sua família? Somos 5 irmãos. Todos homens? Não, tem uma menina, Não, né? são 3 homens e 2 mulheres. Ah, né? tá. Então, Acho que uma eu lembro. A outra eu não tô... Qual é o nome da outra? tem meu irmão mais velho é Rosinaldo, Sim. que é procurador lá do Isso. município. Tem a Aham. Rosângela, que foi muito tempo funcionária do Banco Real. Ah, sim. Verdade. Aí tem Verdade. a Sheila, que é funcionária pública do município. Uhum. Tem o Júnior, né? Samuel Júnior, Sim. que é pastor do Espaço Reencontro. E Isso. eu sou o último, Você é o último. caçulinha. Benção, né? Verdade. E você é nascido e criado em Rio Bonito ou você veio pra cá depois? Nascido e criado em Rio Bonito. Ah, que Sou benção. filho da casa. É? E Filho da casa. nasceu no lar evangélico ou depois? Não. Sua história já é diferente. Minha história já é diferente do pastor Marcelo, né? Com quantos Pastor- anos você aceitou Jesus? Pastor Marcelo teve esse privilégio, né? Nasceu no berço evangélico. Eu não sei, eu posso... Sim. Eu não sei se é privilégio, porque, né? Que Que tem- às que vezes tem ser essa- filho de pastor, essa Tem cobrança, né? esse peso, né? Esse peso, Esse peso, né? Mas eu me converti em 2011. Então Me você já conver- já era jovem? Já? Já era jovem. Aham. Eu me converti, hoje eu tô com 39 anos. Então, garoto. 39 anos, me converti em 2011, Sim. eu tava com 20 e poucos anos de idade, né? Benção. Alguma coisa. 21, 22 anos. Eu me converti na Internacional da Graça. É mesmo? Rio Olha só. Bonito. Minha esposa já era de lá, Uhum. ela congregava lá e... Quem a era minha o pastor na conversão- época? Pastor Fernando. Olha só. Pastor Eu Fernando. ia arriscar, mas não tinha certeza. Pastor Fernando. Aham. E a minha conversão foi lá. E a minha família, ninguém era evangélica. Uhum. Né? Meus pais, infelizmente até hoje não são, mas Uhum. estamos orando para isso. Amém, né? amém. O meu caminho foi... Eu fui direcionado no caminho de dor para aceitar Jesus. Olha só. Né? Meu casamento estava acabado, Ah, você já era casado? já era casado. Meu filho estava com 8 anos de idade. Uhum. Acho que era isso. 8 anos de idade. Uhum. Hoje tá um moço, tá casado, Aham. né? E casamento acabado, minha vida destruída. Eu não sabia o que era a Bíblia, não sabia o que era ser cristão, né? Vivia no mundo, no pagode, Uhum. né? Então, quando eu vi que meu casamento já estava acabado, não tinha mais esse vínculo familiar, né? Aí foi a hora que eu tive que correr para os braços de Jesus para restaurar meu casamento Uhum. e de fato restaurar minha vida. Aí foi aí que eu
tive encontro com Jesus. Meio, assim, repito, a gente aqui não prega título de igreja, mas é meio a tantas igrejas da época em Rio Bonito, porque ali a Internacional da Graça. Porque minha esposa fazia parte ali. Tá. Eu queria conquistar meu casamento. Entendi. Aí você começou a frequentar lá. Então Poxa, bacana. Bacana saber essa começou, história. Começou o ministério aí. Poxa, que bom, que bênção. E aí você ficou quanto tempo ali na Internacional da Ali Graça? eu fiquei um ano. Acredito, fiquei um ano ali na Internacional da Graça. E depois eu fui congregar na Assembleia de Deus Crescendo em Fé do pastor Jorge Fernando. Jorge Fernando. Um amor de pessoa, eu gosto muito dele. Aí você ficou lá um tempão, né? Fiquei. Aí lá que você foi consagrado a pastor? Fui consagrado diácono, evangelista e pastor. Para falar nisso, como que funciona, pastor Marcelo, porque na nossa igreja é diferente. Como que funciona essa escala? É diácono e depois vem o quê? Então, a Assembleia de Deus ela tem uma metodologia de que você pode ter auxiliar de trabalho, né? Aí diáconos, presbíteros, evangelistas e pastores. Então o evangelista vem depois do diácono. Vem depois. Mas tem uma cerimônia que você consagra? Sim, tem um ato consagratório. A consagração de evangelista e pastor, ela tem pra gente o mesmo peso. Só muda o título, mas o ato consagratório é o mesmo. É o mesmo. Então, por exemplo, eu posso levar um pastor evangelista e depois, se ele estiver na convenção, eu quero trocar só a credencial dele para pastor. Então, só troco o título dele de... Então todos recebem uma credencial? Por exemplo, o diácono também recebe uma credencial? Sim. Bacana. Mas ligado à convenção, só os pastores. Só os pastores. Pastores e pastores evangelistas. Mas na igreja, assim, aí ele tem o cartão de membro ali, mas aí é o cartão de obreiro, né? Sim. Tem a função dele, diácono ou presbítero. E assim, embora eu trabalhe com todas as igrejas há muito tempo, mas eu nunca entendi. E como que funciona de diácono, você vai consagrar ele a evangelista? É o tempo ou a observação da conduta? Assim, tem algumas prerrogativas para isso. A gente, primeiro, para ser obreiro, né? A gente recomenda, para iniciar na carreira de diácono, a gente recomenda que pelo menos tenha o caráter ilibado, né? Aquelas condutas que a gente segue, o que Paulo está dizendo ali em Timóteo, dando essa instrução. E a boa convivência, né, com os irmãos, coração prestativo a servir. A gente vai observando, né? E vamos testando o pessoal ali no dia a dia, né? Naquelas funções que você vai delegando ali para que ele possa ser preparado. Mas quando vai de diácono para presbítero, aí a gente exige já que esse obreiro tenha um curso teológico. Mesmo que seja o básico, mas ele tem que ter uma base. Porque aí ele vai estar apto também para poder pastorear uma igreja, dirigir uma igreja, coordenar. Então ele vai ter que instruir, ele vai ter que doutrinar a igreja, né? Pregar a palavra. Ele tem que frequentar a escola dominical todo domingo, né? Tem que ser assíduo da escola. E aí a gente tem essa diferença, né? Porque o diácono ele serve ali a igreja no geral, no âmbito do serviço no dia a dia. Exato. O presbítero, ele além de servir a igreja, ele agora já também tem essa responsabilidade de pregar, de ensinar, de estar apto para poder dirigir uma congregação, de pastorear um pequeno rebanho. Legal, porque às vezes tem igreja que tem um sistema diferente, né? É bom a gente saber. Muito bacana. E como que foi... pastor Alexandro. Gente, Alexandre. Não, vai pegar. Como que foi essa parte de você ser consagrado a pastor, lá com o pastor Jorge Fernando, e depois, se eu não me engano, você assumiu uma igreja em Praça Cruzeiro para dirigir. Eu tô enganado? Sim. Tá. Então, vamos lá. Quando eu cheguei ali na Crescendo em Fé, eu não era obreiro, né? E esse chamado já queimava dentro de mim. Então, os pastores conseguiram enxergar isso, então legal. Já começaram a me separar, começaram a dar oportunidade para servir, bacana. Colocar na porta ali, né? E eu fiquei um tempo ali, fui consagrado a diácono, né? Quando eu fui consagrado a diácono da Casa do Senhor, comecei a exercer meu ministério, entrei no curso de teologia. Que o pastor falou, bacana. Terminei meu curso de teologia, entrei no seminário. Né? Depois que eu terminei meu seminário, eles começaram a enxergar também que eu tinha um potencial de chamado. É o que o pastor Marcelo acabou de falar. Muito bom. Família, junto sempre com a minha esposa. Aí você já era casado pela segunda vez? Não, eu só fui casado uma vez só. Tá.
Sou casado há 24 anos. Ué, então, qual é o nome da sua esposa mesmo? Grauce. Então ela foi sua primeira esposa Primeira esposa. Gente, vocês casaram novinho, meu Deus. Eu me casei com ela, eu tava com 17 anos de idade. Gente, 17 anos eu casei com ela. olha só. Então, foi minha primeira namorada. Você desculpa, porque eu não sabia Não, mesmo. sim, Porque eu tá bom. lembro dela, É. né, lá na minha igreja, mas Sim, pequenininha. muito depois- adolescente. Aham. Ela conta essa história, ficou marcada na vida dela. E eu vou até mandar pra você depois, eu tenho um vídeo dela cantando, Ah, manda. fotos. Vou mandar. Manda. É recordação, né? É, Bacana. e minha primeira namorada, minha Que esposa, bacana. né, eu tive o primeiro filho, João, Que benção. João Vitor, com ela. Aham. E eles começaram a enxergar esse potencial, né, Uhum. conduta, Aham. né, e começaram a me dar oportunidade para pregar, né. E interessante que quando eu era diácono na Crescendo em Fé, surgiu uma oportunidade de dirigir uma congregação em Lavras. Ah, verdade. Eu Lembra? lembro. Eu era ia levar diácono. pra você lá. Uma igreja Isso. pequenininha. Pequenininha, Aham. tinha 5 membros na igreja Sim, lá. sim. O pastor Jorge queria até fechar, né? E eu tava o pastor Jorge, o pastor Luiz, que era o pastor dirigente da congregação. E o pastor Jorge foi conversar na época, eu lembro até hoje, com o pastor Luiz. Ele falou assim: Luiz, eu vou ter que fechar a igreja lá. Eu não abro igreja para fechar. E aquilo penetrou no meu coração, porque quando eu era da Graça, eu dirigi um culto ao sábado no Sambê. Uhum. E aquilo queimou no meu coração. Eu cheguei pro meu pastor e falei: pastor, Deus queimou algo no meu coração. Não vamos fechar aquela igreja, não. Se é de Deus, Deus vai dar vitória. Amém. Ah, mas não tem ninguém para dirigir lá em Lavras e tal. Falei: pastor, se o senhor confiar em mim, confiar no meu chamado, conversar com o pastor presidente, Uhum. estou à disposição. Eu lembro que ele falou assim: meu filho, mas você não tem carro. O último ônibus lá de Lavra lá é 5 horas da tarde, e dia de domingo, acho que o último é meio-dia. Não tem ônibus, como é que vai ser? Eu falei para ele, pro pastor, pastor, o mesmo Deus que chamou Noé para construir uma arca e deu condições a ele, Uhum. vai ser o mesmo Deus que vai me dar condições de dirigir a igreja Amém. lá. Amém. Eu só preciso que vocês orem Uhum. e confiem isso em mim. Uhum. Então eles oraram a Deus, chamaram a minha esposa na época para conversar. Sim. A minha esposa tinha passado na faculdade, Olha só. ela teve que abrir mão da Puxa, faculdade, gente. ganhou 100% de desconto, É ela fez mesmo? uma prova. Olha só. E foi muito difícil esse momento, né? Que ela teve que abrir verdade. mão de uma faculdade que era um Sim, sonho dela, Claro. para me abraçar nesse projeto. Então fomos enviados para Lavras, fiquei 5 anos. Já chegou a ficar isso tudo lá? Fiquei 5 anos dirigindo a congregação de Lavras, e dentro de Lavras eu fui levado a evangelista e fui consagrado, ordenado a pastor de Lavras. Ah, que benção. Aí que depois que benção. o pastor Fernando saiu, o pastor Uhum. Jorge Fernando saiu da presidência da Crescendo em Fé, foi nesse período que Deus me levou para Praça Cruzeiro e me confiou Amém. esse ministério, que é o Ministério Atos Proféticos, que é conhecido Que como a bênção. MAP Church. Amém, que Né? benção. Eu lembro quando eu ia levar jornal pra você lá, porque eu tinha tanta sede do meu jornal chegar em tudo que é lugar, eu ia lá em Lavras, lá levar. Aham. E aí eu falava assim, pastor, vamos fazer uma divulgação aí. Ah, você, rapaz, minha igreja não tem condições não. É. Aí algumas vezes eu fazia pra você de graça, porque eu Sim, queria sim, que... Eu falei, sim. então eu vou ajudar. Muitas Para das vezes. as pessoas poderem descobrir, né, a igrejinha lá. E o Foi. pessoal ficava feliz que via eles no Foi. jornalzinho, né? Foi. Era muito bacana, que bênção. E eu ainda não fui no seu ministério, em Praça Cruzeiro, né? Isso aí, atrás do Campo do Cruzeiro. Ah, eu sei onde que é. É. Que bênção, que bênção. E, pastor Marcelo, agora, fala pra gente o seguinte, como que surgiu na época a banda Adonai? Quem teve a ideia? Ou já era pretexto você namorar a sua esposa? Vamos lá, vou te explicar. Deixa eu só te perguntar. Cara. Eu queria, rapaz, eu botei lá no grupo da igreja, Ah. o pessoal acompanhar, Aham. mas o pessoal não tá conseguindo acessar aqui Sim, é porque o hoje link. a gente tá fazendo gravado. Ah, Eu então não, tá, geralmente tá. eu faço ao vivo, mas hoje a gente não conseguiu colocar ao vivo. Aí, assim que acabar aqui, a gente já vai jogar No canal. no canal. Ah. Isso. Que Então bem. tá, beleza. Vamos lá. Deixa eu aproveitar para falar então sobre a Banda Adonai. Banda Adonai, a gente começou ela, Você tinha o quê? 17? eu tinha menos, acho que eu tinha uns 16 anos. Eu lembro, vocês eram adolescentes. É. Eu, Alessandro, Alessandro. né? Marcinho, que é hoje. Alessandro é presbítero da igreja, Marcinho é pastor, Ah, que benção. né? E na época eu era baterista. Ué, Da você era banda. baterista? Comecei como Eu achei que você baterista. era vocalista. Não, Alessandro que cantava, eu Aham. tocava bateria. Ah, tá. Marcinho tocava contrabaixo e Marcelo, irmão de Marcinho, que é obreiro também Aham. na igreja, na casa do Senhor, tocava guitarra. E aí a gente foi reconfigurando isso, tudo garoto, né? Eu tinha 16 anos, a Alessandra Uhum. também era tudo garoto. Era. E assim, banda naquela ocasião
era algo que estava em alta, né? Tinha Sim, muitas bandas. porque nessa época a rádio estava estourando Catedral, Oficina G3, aquela coisa toda. Isso aí. Banda Rema Girê. Ah, é mesmo? Tinha várias. Então Verdade. as bandas. E a gente conseguiu, na região ali, na nossa região de Rio Bonito ali, Sim. e na região Lagos ali, fazer um trabalho bacana e Sim. a gente atendia muita gente. Uhum. Depois eu migrei pro teclado, né? Comecei a aprender Aham. e aí a gente chamou outros para fazerem parte da banda. E Soiane já fazia parte na igreja. Ah, né? tá, do Ministério da Igreja. Do ministério na igreja. E aí ela veio para a banda Donai para ser vocalista. Ah, legal. Ela cantava, Eu lembro, na ela igreja, solista. e tocava teclado na época. Mas na banda ela veio para ser vocalista, porque eu já tocava teclado. E aí ficou, mas a gente na banda a gente não namorava, a gente era só Aham. colega de banda Colega ali, ali, aham. amigos de igreja ali, mas não tinha Pretensão. essa intenção. Então, e ficamos, a banda ficou um bom período, rodava tudo, tinha muitos festivais, né, Sim, de eu música, a fazia gente participava também, com era músicas legal. autorais e ganhamos Era muito vários, animado, foi. ganhamos vários O troféus. primeiro concurso do Gospel News eles ganharam. Ganharam até foi na final ele e a banda do Assad. Lembra do Assad? Assad. É. Ele tinha uma banda. E tinha uma banda em Itaboraí também que participava muito com a gente, que era assim, acirrado, né? Os caras também tinham um nível Tocavam bem. aham. muito legal. A gente trouxe metal depois pra banda, né? Pessoal Sim. do metal. Então, assim, Aham. a banda. E a gente tocava o Rio de Janeiro todo, a tudo quanto é lugar. Legal. Assembleia de Deus também. Né? Aí a gente pegava o gancho de ser de Rio Bonito, pastor Samuel Lessa, rodava as Rodava- igrejas da convenção rodava toda tudo. aí. Foi bacana. Você chegou algum momento ser. A SEADER tem eu esqueço o nome, que coordena os jovens do estado do Rio. Qual é o nome? Não, então, tem a Almader. Almader, isso. É. Você chegou a ser presidente da Almader? Não, eu trabalhei com o ADER. O ADER Ah, é de tá. adolescentes. Adolescentes. Antigamente, o ADER contemplava jovens e adolescentes. Uhum. E aí, na época do pastor Eliel Pereira, Falecido em pastor, gente boa. 94, 95, Uhum. ele criou o ADER. Ah, ele que é a dividiu, união, exatamente, aham. separou da... Separou. E aí eu trabalhei na UADER já na primeira e na segunda gestão. Na primeira gestão, eu fui coordenador na região Lagos. Então, Sim. coordenava toda a região Lagos aqui, representando Aí você rodava a UADER. tudo, então? Rodava tudo. Né? Fazia as caravanas para os eventos. Uhum. Aí passou o primeiro biênio, que é bienal. Sim. Na segunda gestão, eu fui para a mesa e fui vice-presidente. Ah, legal. Bacana. Aí já foi de 97 a 99. 99. Aham. Então, período bom. Mas depois fiquei mas eu 4 anos trabalhando com a UADER. Acho que depois não teve mais a UADER, teve. Não, tem ainda. Tem ainda? Aí passou um tempo, Sim. agora unificou novamente o MADER com a UADER. Faz junto. Faz junto. Faz os congressos juntos, né? Tem os departamentos que são Uhum. separados, Sim, sim. tem as vidas próprias, ali, Claro, os eventos deles. claro. Mas quando se faz o congresso, Aí junto todo mundo. junto. Tá, aí tem que ter um lugar bem grande pra poder caber, porque, né? Aí faz sempre em ginásio, né? Isso, Com o passar dos anos, a gente fazia eventos. Eu lembro quando nós fizemos o congresso da UMAD em Rio Bonito. Eu lembro, meu Deus. Isso parou a cidade. Parou. No sábado, Vocês fizeram no ginásio Rio Bonito. foi no Fluminense. Ah, no Fluminense. A gente fechou o Fluminense e fechamos a rua. Tivemos que botar um trio na rua, um caminhão, né, um trio elétrico na rua. E a rua toda da Amarelo Duarte ali, da Lotada. esquina ali, né, do armazém Aham, até a Nobres uhum. ali. Lotada de Lotada. gente, o ginásio lotado de gente. A gente botou mais de 130 ônibus só Aham. no dia, no Parou a sábado. benção. Parou a cidade. Não tinha restaurante para atender a demanda. É. A gente não tinha estrutura, que era o municipal que atendia lá quem Sim, estava. sim. Então, os moradores da cidade, foi um ato bonito, eu sempre cito isso como exemplo, abriram as portas das suas casas. Muito Para legal. receber as famílias, Muito abrir legal, espaço para muito tomar legal. um banho. Foi muito Uhum. bacana. Foi muito bacana. marcante. Hoje, eu estava comentando com alguns pastores, eu posso estar enganado, mas na nossa época, 20 anos atrás, tinha mais eventos, as igrejas tinham mais ânimo para fazer congressos grandes, eventos. Hoje, vocês acham que é falta de ânimo ou é falta de pessoas para entrar de cabeça e fazer? Bem, então, eu acho que as duas coisas. Né? Mas eu acho que talvez pelo advento das redes sociais, né? Sim. Isso tudo que Essa nos tecnologia nova. cerca. E as gerações também, né? Porque É. a gente vai. Eu lembro que a gente não tinha muito entretenimento. Então Verdade. a igreja era
Festividade. Era nosso ambiente. É, verdade. Né? Ou era casa, escola ou igreja. Uhum. Né? Tudo era relacionado hoje. Tem, né, gerações, os jovens, os adolescentes, eles querem fazer outras coisas. Então, Verdade. você fazer um evento até local Uhum. com a igreja, você reunir os jovens da igreja. É complicado. É difícil. É difícil. Tem dificuldade. É. Então, quando você faz um evento de nível estadual, Uhum. você reunia a gama de pessoas que, como era antigamente, eu acho que é muito difícil. É. Então, assim, eu recebi agora uma ligação nessa semana que vai ter o Congresso das Crianças de nível estadual. Sim. Aí pô, o cara fazendo um apelo, poxa, pastor, manda um ônibus. E o bonito tem que estar dentro. Não, vou mandar um ônibus aí. Uhum. Mas a gente sabe da dificuldade. É dificuldade. Antigamente, falava assim, vamos participar do Congresso. E o bonito mandava 6 ônibus de jovens pra Exatamente. fazer o Congresso. Tinha Hoje, Canta pra Rio. mandar um era difícil. É difícil. Canta Rio, não precisa nem falar. O pessoal saia alugando um ônibus, igreja. As igrejas batistas eram muito animadas, ia sair daqui uns 5 anos pro Canta Rio. Isso. O pessoal acha que hoje não tem esse pique, mas não. Vai mudando as gerações, Vai né? mudando a geração. É engraçado. E, pastor, eu tenho que aprender. Alexandre. Alexandre. Aprendeu. Vamos lá. Amém. Aprendeu Agora, depois que você agora, né, tem essa responsabilidade com o seu ministério, surge agora para você uma grande responsabilidade, Sim. ser presidente dos pastores da cidade. Pensou em declinar ou aceitou de cara assim, eis-me aqui, Senhor? Vamos lá. Aceitei, né? Até antes de aceitar esse desafio, eu tive um gabinete com um chefão aqui, porque eu entendo que a gente vive debaixo de uma cobertura. Amém. Amém. Independente que hoje Deus ele tem um ministério próprio, né? Mas não conseguimos caminhar sozinho. Né? Eu tenho isso comigo. Então hoje eu tenho o pastor Marcelo como minha cobertura espiritual. Amém. Né? Quando ele assumiu a Unipas, a presidente da Unipas, ele teve esse carinho, esse cuidado de me trazer para perto. Então era o momento que eu estava mais precisando. Sim. Sabe, para decolar no meu ministério, ministério próprio. Amém. Então hoje eu tenho ele como minha cobertura espiritual. Então eu sentei com ele, falei, pastor, o que o senhor acha, né? Nessa nova etapa. Então ele direcionou a minha vida. Ele me deu muitos conselhos, me dá muito conselho. Então, para aceitar, de boa. Né? Porque eu tenho essa cobertura espiritual. Amém. Quando dá qualquer problema, pastor Marcelo, me ajuda aqui. Sempre faço isso. Porém, que na caminhada, quando eu assumi a presidência, foi em abril, né, pastor? Foi em abril. Abril desse ano. Desse ano. Foi em maio, né? Maio desse ano. Estamos agora em setembro. 3 de maio. 3 de maio. Olha só. 5 meses? 5 meses. 5 meses. Pastor, o senhor pensou em desistir? Pensei. Né? Eu acho que isso acontece até dentro do nosso, né, do nosso chamado. Tem hora que fala assim, vou parar com isso. Eu acho que é do ser humano. É do ser humano, né? Não colocando nosso chamado em jogo, mas eu sempre falo que o ser humano, ele é ser humano, cara. Ele não é um robô Jesus que tá ali. Foi. Ele tem sentimento. Claro, Jesus tem sentimento. Jesus chorou, Jesus... Então, pensei. Só que Deus, ele... Quando você pensa em algo, Deus, ele usa alguém e te coloca no centro da vontade. Porque é uma responsabilidade. Você não está liderando a sua igreja, está liderando pastores da sua cidade. É verdade. Né? Então, pensei sim. Tá? Mas Deus sempre tem esse cuidado. Querendo ou não, é uma responsabilidade. Né? A Unipas tem quantos anos? 20 e poucos anos já também. Porque eu lembro que seu pai criou... Tem mais tempo, foi em 90... Tem mais tempo? Nos anos 90. Então tem mais tempo. Porque foi ele e o pastor Daniel que criaram, se eu não me engano. Ele, pastor Daniel, pastor Cirlei, pastor Lourenço. Nossa, mesmo. Pastor Alfredo Brum. Gente, Alfredo Brum. Pastor animado ele era. Eu acho que... E pastor... Acho que o pastor Braga também fez parte. Pastor Braga. Luiz Braga. Luiz Braga. Começou com esses medalhões aí. Então assim, é uma responsabilidade. E a vontade de desistir não é por causa falta de apoio. É porque você olha pra dentro de você, tem hora que você olha pra dentro de você. Se sente incapaz. O que eu tô fazendo aqui? Sim, verdade. Né? Você tá assumindo uma liderança onde estava o pastor Marcelo, né? Não por causa que ele hoje é um pastor, presidente da Assembleia de Deus, que é uma das maiores igrejas da nossa cidade, né? E da região. Da região. Não é por causa disso, mas naquilo que ele carrega, naquilo que o pastor Marcelo é, né? O pastor Marcelo é uma referência. Então você assumir isso,
depois de um grande homem desse, grande líder, tem hora que você para e pensa assim, rapaz, aonde que eu estou? Né? Verdade. Isso traz um medo. Sim. Dá vontade de falar assim, eu Sim. não sou capaz disso. Né? Mas estamos aí. Amém. Amém, pastor Bahia. Que Deus continue te conduzindo, porque a cidade precisa, né? Amém. A cidade precisa. E hoje, tem 5 meses, é pouco tempo para falar alguma coisa, mas tem algum plano, algum objetivo, né? Não sei se a Unips é 2 anos ou 1 ano. É bi. É bi também, né? É bi. Então você tem 1 ano e meio aí para tentar realizar algumas coisas. Você já tem alguma coisa em mente ou ainda não deu tempo de você planejar? Não, sim. O pastor Marcelo já deixou tudo caminhado, né? Amém. A verdade é essa. Aham. Assumir depois do pastor Marcelo, assim, eu tive essa facilidade, tenho Sim. essa facilidade porque o pastor Marcelo, ele conseguiu colocar a casa em ordem. Sim. Né? Ele conseguiu trazer os pastores novamente. Ele conseguiu resgatar Sim. a Unipas novamente. Então, trouxe esse conforto muito grande. Sim. Então, para você assumir a Unipas, fica mais fácil, né? Por causa disso, porque o pastor Marcelo já deixou caminhado. Amém. Então, temos projeto. Dar essa continuidade, não deixar, né, esse projeto cair, né? E o projeto que temos para a Unipas é fortalecer cada dia mais os pastores, né? Sempre estar as portas abertas, sempre estar direcionando os pastores, cuidar, né, dos pastores, do emocional dos pastores, da família dos pastores, de ter um centro, né, de evento só da Unipas, para fazer conferência só para os pastores. Esse é o nosso projeto. Era o sonho do desejo do pastor Marcelo, né? E esse desejo arde no nosso coração. Amém. Né? É da Amém. continuidade. É da continuidade, amém. Louvado seja Deus. E Eu só quero Sim, dar pastor. uma adenda aqui, desculpa. Nós fizemos isso juntos. Né? Amém. Porque a gente tinha um time trabalhando Tinha um junto. time. Quando nós aceitamos esse desafio eu fiz parte da Unipas, né? Sempre trabalhei ajudando meu irmão, meu pai, né? E outros pastores que passaram lá. Mas quando eu aceitei esse desafio, né? De presidir, a gente montou uma estrutura e de forma muito participativa, né? Com a diretoria, com os pares e também com os pastores. Eu acho que isso talvez tenha sido a fórmula que fez com que a gente resgatasse essa credibilidade dos pastores, da Unipas, da instituição em si. Afastamos um pouco a questão política da instituição, deixamos ela mais imparcial, né? E foi fortalecendo. Mas assim, a gente fez isso junto, ele fez parte disso. Amém. Eu sei da simplicidade que o pastor Alexandre sempre coloca, mas ele estava nesse time aí. Amém. Que ajudou a gente a fazer Amém. todo esse cronograma. Amém. Né? E com essa capacidade, eu sempre falo, mas quando Deus tem um projeto, né, ele escolhe. Ele olhou para Davi um dia quando ninguém dava nada. É mesmo. Ele escolheu Davi. Verdade. Então, às vezes a gente se sente inferior. Quando eu falo um pouco da minha história na Assembleia de Deus, eu nunca pensei que poderia ser. Primeiro que eu não pensava em ser pastor, mas depois que eu voltei para ser pastor na Assembleia de Deus, falei, se não for o Senhor, meu irmão, não tem jeito. Então, É verdade. falo com ele, cara, Deus é contigo. Amém. A gente está junto e Amém. as coisas vão fluir. Amém, pastor. Que Deus te use aí bastante, em nome de Vambora. Jesus, né? Obrigado. Voltando lá, eu quero saber se foi na banda que você e Soiane, opa, vamos namorar. E quem deu de cima de quem? Bem, vamos lá. Eu gosto dessa história. É uma história muito bacana. Porque eu acho os dois o casal tão bonito. Sim. Que eu lembro dos dois no Aham. A gente já se conhecia, a gente participava junto na banda. Aham. Aí teve uma época que a banda, a gente deu uma meio que esfriada, parada. Sim. Mas a gente fazia parte também do Espaço Reencontro. Ué, Porque Já? a base tinha o Espaço Reencontro, mas o Espaço Reencontro era um ponto, era tipo uma congregação da Assembleia de Deus. O Espaço Reencontro tá. É nasceu porque da Assembleia de a Deus, minha né? memória só vem depois, quando estourou. Já depois de emancipado. Isso. Então, a gente fazia uns trabalhos no cinema, não sei se você lembra. Ah, sim. Espaço Lembro. Encontro. Já era Espaço Encontro? Sexta e sábado. Ah, não sabia. Sexta e sábado a gente fazia esse trabalho que, né, acontece na Igreja Espaço Reencontro, que era um trabalho mais para os jovens. Sim. E segunda-feira tinha os trabalhos de libertação. Sim. E além disso, fazia as grandes festas lá, porque pela Claro, capacidade isso, o de espaço. juntar as pessoas. Uhum. Então, a base da banda Adonai era a base do Ministério de Louvor, do Espaço Reencontro. Quando a gente saía para tocar sexta e sábado, o Júnior quase morria, porque saía 70% da base dele, base, ele ficava com mais um ou outro. Uhum.
E aí, mas a gente já tocava na igreja ali. Aí, já no Espaço Reencontro, Soiane já era que tocava teclado. Ah, tá. Né? Eu Na não igreja ela já sabia. tocava Eu não teclado, só sabia. tocava na banda. Uhum. Mas a gente participava junto. Soiane era muito ativa na igreja, liderando. Ela tocava para os conjuntos, ela regia o conjunto de Sim, jovens, sim. das irmãs. Então, Uhum. sempre muito Na área ativa na área musical ali. musical, né? Ela Aham. tem isso muito aflorado, Uhum. fazia a divisão das vozes, enfim. Bacana. E aí, mas nunca me passou na cabeça. Não, jura? Não. Gente. Eu até namorava uma outra menina, Aham. né? E depois a gente acabou, desmanchamos. Sim, Aí, sim. sabe aquele estado que um dia você olha diferente? Que Um dia eu engraçado. bati o olho Aham. na Soiane Aham. e falei, cara, ela é diferente. Que legal. E aí despertou. Que legal. Despertou em mim esse sentimento. Uhum. E passou o tempo, né? E isso foi crescendo. Uhum. E fui eu amadurecendo isso. Quando eu comecei a conversar com ela, eu conversava com ela sobre outras coisas. Claro, sobre claro, igreja, claro, né? claro. Mas quando a gente começou a ter uma conversa mais pessoal, sim. né? E querer demonstrar esse sentimento, eu descobri que ela também nutria esse sentimento por mim. Ah, olha Mas só. com ela. Que né? legal. Ela segurava pra ela, ninguém Ela segurava sabia. pra ela, porque teve uma época, quando eu namorava, ela já gostava de mim, mas ela respeitava. Claro, né? claro. Mas era o sentimento que ela tinha. Que legal. E aí, quando eu comecei a fazer as investidas, Aham. e aí foi quando descobri que ela também já tinha esse sentimento. Que bacana. E, poxa, foi assim, É tão algo de bacana Deus, né? a atitude de uma mulher cristã, né? Ela é bem contida, bem, né? Assim, espera no Senhor. Conduta, eu né? acho muito bacana isso, é. E aí, vocês começaram a namorar. Depois de quanto tempo que vocês casaram? Então, nós namoramos 4 anos. Eu comecei a namorar a Soiane ia fazer 15 anos, cara. Ah, não sabia. Era nova. Soiane sempre muito madura para a idade dela, né? Por isso que a gente... Conta Sim, sim. Nós temos uma diferença de praticamente 7 anos. Sim. Né? Eu tava com 20 para 21, só ia fazer 15. Uhum. Então, assim, a semana que eu pedi ela para namorar, na outra semana, no outro mês, ela fez aniversário de 15 anos. Aham. E aí fui lá pedir permissão Claro, ao pai dela. claro. Né? E nós namoramos 4 anos. Uhum. Né? E casamos. quem fez seu casamento? Quem fez meu casamento foi o pastor Isaías Gomes de Oliveira, Top amigo demais. do meu pai, Uhum. que é um pastor na Assembleia de Deus ali em Jardim, 25 de agosto, no Rio de Janeiro. Uhum. É uma pessoa que papai tinha um carinho muito grande, ligado na convenção. Uhum. E aí ele falou, posso convidar? Né? E é uma linguagem mais jovial, Claro, né? Naquela ocasião claro. ele falou, vocês vão ficar mais à vontade com ele. Foi muito Uhum. bacana a cerimônia. Que bacana, muito bom. E aí, nesse trajeto de vocês dois, já casado, eu não sabia que já existia o Espaço Reencontro. Na minha cabeça, o Espaço Reencontro veio depois, mas então, agora então encaixa na minha cabeça, porque vocês já ajudavam o Júnior antes, quando o Espaço Reencontro era ligado à Assembleia de Deus. Sim. E aí, emancipou, eu não sabia mesmo. E quando que você e Soiane saíram da matriz e foram de vez pro Espaço Reencontro? Que foi um momento que o Espaço Reencontro, bum! Assim, a gente via Deus fazendo obra na juventude da cidade, né? Assim, era muito bacana esse movimento. Vocês trouxeram tantos jovens para a igreja que eu achei tão lindo aquilo. Quando você pediu, eu não sei como é que, de repente você pede carta, eu não sei como é que funciona, né? Deixa eu explicar então como é que o Espaço Reencontro nasceu em 93. Gente, olha isso. Eu 93. não sabia. Júnior era líder, meu irmão era líder de jovens na igreja. Sim, sim. E a gente queria fazer sempre um trabalho mais inovador. Aham. E nossa igreja é muito conservadora naquela ocasião. Muito, na época. Né? E a gente fazia um trabalho bacana com a juventude lá. Sim. E aí nasceu em cima, num terraço de uma casa que fica ao lado praticamente do Espaço Reencontro, onde é na Mangueirinha. E nós começamos ali, reunir os jovens ali. Então, eu levava o teclado, o outro levava o baixo, o Marquinhos levava a guitarra, sim. levava o baixo, a gente fazia um louvor dentro da sala do camarada, né? Que quem na época morava ali era Valdinei Tinoco. Você conhece Valdinei? Não conheço. E Isaninha, eles eram recém-casados, estavam morando ali. E a gente fazia o trabalho ali. Quando estava no verão, a gente fazia num terraço. E foi criando forma isso, né? E quando chegou em 97, Júnior voltou para dirigir uma congregação em Cidade Nova. Uhum. E aí o espaço ficou uns 6 meses sem funcionar. Uhum. A gente estava já no cinema. O cinema
fez o distrato do contrato para alugar para a Universal, a gente ficou sem espaço. Sim. Papai resolveu voltar para Mangueirinha e fazer o trabalho lá. Júnior estava dirigindo uma igreja. E ele falou, Marcelo, vamos reabrir o Espaço Reencontro. Queria que você assumisse lá. Eu nunca tinha dirigido igreja, eu só tocava teclado e ajudava o irmão. Foi um desafio. Nossa, imagina. E em 97, então, eu realmente... Nós fizemos um trabalho ali, né, com um grupo de jovens. Eu não era nem obreiro na época, né? Solteiro, a gente não podia... Na Assembleia de Deus não podia estar grávida. Claro. Mas a gente já trabalhava com jovens, adolescentes da igreja. Sim. E fomos para lá, um grupo de garotos mesmo, né? Eu, Alessandro, o Hélito, Ederson, a maioria pastor. Sim. E começamos um trabalho ali, Deus fez um trabalho muito bacana. Foi lindo. E Soiane ficou lá, tocando na matriz. Quando chegou em 99, final de 90, eu estava finalizando a minha faculdade, o último ano, projeto final. Claro. Preparando para casar. E aí foi quando eu falei, pai, eu não tô conseguindo conciliar. Que é muita coisa. Aí Júnior voltou. Júnior falou, pai, deixa eu voltar então pro Espaço Reencontro, que aquilo tem meu DNA, né? Sempre ardeu no coração dele, era um projeto que eu tava dando continuidade àquilo que ele iniciou. E aí ele voltou pro Espaço Reencontro no final de 99. Em 2000, na verdade, né? E eu continuei lá só ajudando, mas me programando para casar. Aí, quando nós casamos em 2000, Soiane veio de vez para o Espaço Reencontro. Aí a gente fortaleceu esse elo. Sim. Né? E aí ficava direto lá no Espaço Reencontro comigo, nos domingos. Mas aí o espaço já era emancipado, não? Não. Tá. Aí ficamos até 2003 juntos lá e construímos a igreja. Aí, nesse período, né? Que em 2003, setembro de 2003, que a gente recebeu a emancipação da Assembleia de Deus. E nós continuamos lá junto no Espaço Reencontro, né? Tá. Fazia parte, pai, eu vou continuar aqui com o Júnior. Então a gente continuou lá no Espaço Reencontro até 2013. Em 2003, então, até quando a igreja recebeu essa emancipação, que também acabou tendo uma vertente diferente um pouco da Assembleia de Deus em questão dos usos e costumes, né? Aí a gente conseguiu fazer um trabalho muito poderoso com os Foi lindo. Eu acompanhei um congresso, eu acho, que vocês fizeram lá no Eufrates. Tinha jovem pra caramba. Falei, gente, essa igreja é só de jovens. Eu achava aquilo incrível. E depois aí foi surgindo outros espaços Reencontro em Tanguá. Aí foi crescendo. Rio das Ostras, Itaboraí. Mas em Rio Bonito ficava você e Soiane. Sim, aí quando a gente começou a fazer o trabalho de implantação de igreja, ficou eu, Soiane em Rio Bonito, saiu com a galera para Tanguá, depois saiu com a galera para Rio das Ostras. E foi embora. Configurando aqui, mas a gente ficou em Rio Bonito, pastoreando Rio Bonito, que era a igreja, né? E a gente, como a gente tá... Eu fiquei no espaço a vida toda praticamente, ali, né? Desde o início. Então, e a linguagem era diferente, a doutrina era diferente. Isso. Então a gente tinha muito essa facilidade, porque a gente tinha esse DNA da igreja, a igreja também tinha uma identificação muito forte com a gente. E aí Júnior falou, vocês ficam aí pra gente fazer a implantação. Sim. E ele ia implantar e nós continuamos ali, né? E a linguagem do Espaço Reencontro sempre foi essa mesmo, uma linguagem mais jovem, mais, assim, diferente da Assembleia de Deus tradicional. Sim. Que lá os jovens podiam usar joias, os jovens podiam, né? É bem diferente. E eu já vou voltar nesse assunto, que eu vou fazer uma pergunta agora, mas eu quero voltar ao seguinte. Você pegou o Unipas numa situação que a gente, quanto jornalista, escuta muita coisa. Sim. Né? E nem tudo a gente passa porque não tem nada a ver. Então, você pegou a Unipas, de acordo com alguns pastores, defasada, sem credibilidade, onde ninguém quer fazer parte. E não sei se isso chegou ao conhecimento de vocês, mas isso pesou para você aceitar ser presidente ou não? Então... graças a Deus o pastor Marcelo está aqui, né? Eu acredito que esse momento foi o momento, eu acho que o pastor Marcelo, quando assume a Unipas, Sim. ele pega um pouco, né, dessa dificuldade. Por isso que eu falei que eu não tive muita dificuldade na questão disso, porque Sim. o pastor Marcelo ele conseguiu, junto com a diretoria que estava formada ali, trazer esse resgate novamente. Ok. Entendeu? Os pastores que se afastaram, o pastor Marcelo foi um a um, né? Vem pra cá, vamos fazer isso aqui, eu preciso de você aqui, né? A Unipas é uma instituição muito, muito importante, né? Sim, especial, séria, e eu preciso de você aqui, né? Vamos acertar isso aqui. Então, eu, pastor Alexandre Amorim, não
tive essa dificuldade, não tenho hoje, Sim. pelo trabalho que foi Que já vinha sendo feito. sendo feito, foi feito pelo pastor, pela gestão do pastor Marcelo. Então, hoje eu não tenho. Então, a minha responsabilidade maior, Alex, é manter isso. Ok. Você É. tem 1 ano e meio pela frente. É. Eu não sei se o seu plano é resgatar quem saiu ou alcançar quem ainda não foi. Isso. O que está dentro dos seus planos aí? Então, Para mostrar que a Unips agora voltou com o mesmo Isso. propósito da época de Samuel Lessa. Não sei se Isso. de repente é esse o propósito. Isso. Então, o meu propósito hoje é alcançar aqueles que nunca fizeram parte, Boa. sabe? Porque o resgate foi feito. O pastor Marcelo, assim, pode falar com bastante propriedade nisso aí, Uhum. né? Com certeza ele vai falar, né? Sim. Mas assim, agora a minha responsabilidade é essa, não deixar cair, Uhum. né? Exato. E alcançar aqueles que nunca Uhum. participaram da Unipas. Ótimo. Você acha que o envolvimento com a política no passado atrapalhou um pouco a Unipas? Atrapalhou. Atrapalhou bastante, né? Bastante. Bastante. Uhum. Porque quando você mistura isso de uma forma errada, isso em qualquer lugar, não somente na Unipas. Se a gente não Verdade. vigiar dentro da nossa igreja, Verdade. né? Uhum. Dentro da nossa casa, dentro da empresa, né? Não somente dentro da instituição. Quando você mistura muito, uma coisa vai sofrer, Verdade. né? E eu vou te falar uma coisa, assim, eleições virão para deputado, para prefeito, e eles não vão parar de procurar vocês, você Não. sabe disso. Sim. Eu vou pegar um gancho aqui. Sim. Permita-me. Sim. A Unipas, ela é a maior instituição de representatividade na cidade de Rio Bonito. Sim. Porque ela representa 50% da população. Uhum. Porque se nós representamos as igrejas evangélicas, né? Sim, da Tudo cidade. bem que nós não temos a adesão de 100% de todas as igrejas, todos os pastores. Claro, Mas é a instituição que representa essa bandeira. claro. Em Rio Bonito, pela última estatística, tem mais de 50% da população evangélica. Evangélica. Uhum. Então, eu sempre falo isso para os colegas, né? A gente não tem noção, assim, eu tenho, mas vocês precisam ter noção do tamanho da grandeza que a gente tem, Claro. né? E o que a gente pode, de fato, com essa capacidade de força que a gente tem, de fazer cobranças no nosso município, Sim. de impor algumas situações Claro. também. Claro. Mas isso só pode acontecer, isso só acontece se a gente também tiver essa imparcialidade em relação à questão política. Sim. A instituição ela não pode ser partidária, ela tem que ser apartidária. A partidária. Então, quando você perguntou se a Unipas sofreu com essa questão. Sim. Sim, a gente acha que o que deteriorou ao longo do tempo a instituição foi a questão de politizar a instituição, Uhum. né, essa Tomar partido. eu essas acho que coisas. assim, a gente pode se posicionar. Claro. A instituição não, a Unipas ela não tem partido. Uhum. Eu posso me posicionar a apoiar A ou B, Uhum. mas a Unipas não. Porque a Unipas compõe vários pastores, então ele pode apoiar alguém diferente, ele tem essa liberdade. Por então favor, eu não posso claro. falar que a Unipas Não, representa claro, alguém. exato. E algum tempo isso aconteceu e isso acabou tirando a credibilidade. Eu lembro que quando a gente começou a fazer as visitas, você foi comigo em algumas, Aham. visitando alguns pastores para a gente poder trazê-lo de volta, as perguntas eram: vai ter política? Né? Como é que desse vai jeito. se dar isso? Exato. Então a gente lutou, né, Uhum. ao longo desse período para Uhum. poder desconfigurar um pouco essa imagem. Eu assim, eu sou neutro, então posso falar. Quando o pastor Marcelo trabalhou um período na prefeitura, acho que se eu não me engano era na gestão do Matheus Neto, se eu não me engano. Zé Luiz e Matheus Neto, né? Isso. Então, eu sempre chegava aos meus ouvidos me fugiu o português agora, da honestidade do pastor Marcelo no setor que ele trabalhava e que ele era como Daniel lá dentro. Né? Ao ponto dele rejeitar algumas coisas, enfim, né? E sei que você rejeitou vários convites para ser, de repente, vice-prefeito, alguma coisa assim, né? Porque isso mostra o caráter dele. Então, de cara, quando ele virou presidente da Unipas, de cara, qualquer visita dele para qualquer pastor que conhece a história dele deveria saber, não, agora eu me embarco. Né? Então, assim, eu penso assim, entendeu? Então, agora eu embarco, porque eu sei que o Marcelo não se envolve. Não. Então, embora, deixando bem claro que o cristão e a política não tem como viver separado. Não. Sim. É isso mesmo? Deixar Certo. claro para quem está Sim. assistindo. Porque Sim.
na Bíblia nós temos vários políticos, né? Sim. Daniel, José, e, né, Esdras e vários outros. Então, só que a gente tem que saber separar, né, pastor Marcelo? Sim. É o que vocês falaram, tem que saber separar, não ser partidário, não. Mas a gente, igual o pastor Silas aqui, tá lutando por algo injusto que fizeram com o ex-presidente. Então, galera, a gente não pode se calar. Não é isso, pastor Sim, Marcelo? Verdade. Então, a Unipas, Concordo plenamente. concordo e assino embaixo, é a maior instituição mesmo de Rio Bonito. E que se algum dia a Unipas tiver que defender os princípios cristãos, é isso aí. É isso aí. Mas acho que é essa que tem que ser a nossa bandeira o tempo todo, Uhum. né? A gente defender o que é certo. Eu lembro, numa ocasião, que nós tivemos uma reunião, né, então, na gestão de Solange, quando gerou a polêmica dela ter na praça da cidade ali. Santa, foi, né? deu uma polêmica danada. E assim, numa reunião, a Unipas teve oposição, Uhum. porque a gente estava representando uma instituição. E aí tem os nossos valores, os nossos princípios, como munícipe e cidadão, Sim. né? E a instituição que a gente representava. Então, assim, foi um desgaste também muito grande. Ali foi. Porque ela tinha uma influência na época também com Sim. Unipas, porque ela teve uma abertura muito grande sempre. Os pastores gostavam né? dela. Então, aquilo também, assim, gerou... Uhum. Foi, eu lembro, até Gerou um publiquei algumas desconforto. coisas no jornal, foi... E também na época, a Solange tinha os pastores tinham um carinho por ela, né? Sim. Então, aí depois ela me joga essa, realmente deixou todo mundo desconfortável ali na situação, né? E, enfim. Agora, pastor Marcelo, você depois de estar enraizado no Espaço Reencontro, fazendo um trabalho lindo, maravilhoso, que eu gostava muito, você recebe o chamado para voltar para casa. Meu Deus do céu! Como é que foi isso? Porque eu acompanhei um pouquinho, não foi fácil para você e Soiane. Readaptar as tradições da Assembleia de Deus, do seu pai, que vocês não podiam chegar mudando, né? Senão botar o terror. E aí agora, você volta, você e Soiane. Eu escutei muita coisa, eu sei que você escutou muito pior. E eu falei assim, meu Deus, coitado do pastor Marcelo. Eu ficar pensando comigo, né? Como que você passou isso, cara? Meu Deus do céu. Porque Assim, foi uma... Jesus. Foi um momento Turbulento. difícil. Primeiro porque assim, meu pai já orava há um tempo, Sim. né? E vira e mexe ele chamava, Marcelo, vem me ajudar, tal, eu preciso. E eu falava com ele assim, pai, vamos orar. Mas na verdade eu falava isso para cortar o assunto, porque eu não orava, né? Eu estava bem lá no espaço, muito bem. trabalhando, meu feliz, Deus. amava a igreja. Então, assim, as pessoas que Deus colocou lá pra gente cuidar junto. Então, a gente estava vivendo um bom momento. Poxa, muito. E isso vinha já há alguns anos. Uhum. Eu lembro que um dia, rapaz, eu saí, minha filha do meio estava com 6 meses de idade e ela contraiu dengue. Dengue hemorrágica. Saímos do hospital. Meu Deus. Sim, com o médico, né, deu uma notícia assim difícil, porque a gente não podia. É um bebê de colo, ele só não internou porque era bebezinho, mas foi ter que ficar com ela o tempo todo no colo. Eu saí do hospital, fui na casa do meu pai. E quando eu cheguei lá, falei, pai, quero que você ore pela Laura, tal, que ela tá com dengue hemorrágica, a situação é complicada, vamos ter que furar ela todo dia para acompanhar, né, as taxas, para ver se vai aumentar a questão do sangue lá. E oramos, aí acabamos, vamos tomar um café, calma aí e tal. E aí, falando sobre essa situação, aí ele foi, tocou, caminhou para essa conversa e ele falou, Marcelo, filho, volta para me ajudar. Meu Deus. Eu já com o meu discurso pronto, eu falei, pai, quando eu ia falar, vamos orar, o Espírito Santo falou assim para mim, não fale. Olha só. Ore. Meu Deus. Meu Deus. Eu parei. Forte. Olhei dentro dos olhos dele como eu estou olhando nos seus. E falei, meu pai, Deus falou com o senhor que sou eu. Meu Deus. Porque a gente não está tratando de uma empresa de família. Meu Deus. Forte. A gente não está falando de algo que passa de pai para filho. A gente está falando da noiva de Cristo. As ovelhas são dele, a igreja dele. Se Deus não tiver nesse negócio, se for algo só do seu coração, o senhor vai sofrer, eu vou sofrer, a igreja vai sofrer. Deus falou com o senhor nesse tempo todo que sou eu. Ele com lágrimas escorrendo no seu rosto. Sim. Ele falou, Deus falou comigo que é você. Amém. Meu Deus, Eu forte. falei, então, Deus vai falar comigo. E aí, a partir daquela data... Você não deu a resposta ali ainda? Não, a partir daquela... Isso foi em dezembro de 2012. Eu fiquei quase um ano com Soiane orando. Nossa, demorou isso tudo? Eu só voltei em Gente. dezembro de 2013. Olha só. Um ano depois. E você de cara comunicou Júnior? Não.
Eu saí de lá, engraçado que a gente descendo as escadas da casa do meu pai ali, Aham. Sônia olhou pra mim, você vai sozinho, tá? E Soiane gostava demais lá do espaço. Assim, Gente. uma outra rotina, então, Sim. né? E eu falei, gente, vamos orar. Uhum. E nós começamos a orar nesse propósito. Eu fiz 5 provas com Deus nesse período, meu. Gideão. Gideão. Gideão fez 2. Eu fiz 5. Ele, além de Deus, isso aí. Tanto eu quanto Soiane. Aham. E aí Deus foi confirmando, né? Mas com paz no nosso coração. E 2013 foi um ano assim de muito trabalho pra gente, que a gente estava gravando o CD da igreja. Ah, é o CD do Espaço verdade, eu Reencontro. lembro, é verdade. Dentro do estúdio, quase 3 meses ali. Foi. E Soiane, com a maioria das composições do CD, é de Soiane. Tinha Meu- 8 músicas sim, de Soiane sim, no CD, sim, sim. 2 canções minhas, Aham. né? Mais do resto Sim. da galera, a gente tampado ali. Sim. E era um sonho nosso de muito tempo. Então, a gente ficou esse período orando e trabalhando. Mas não comunicou, Júnior. Quando chegou no mês de junho, Ah, a gente fez um evento, a gente foi participar de um evento em São Paulo. E lá Deus ministrou muito forte no meu coração. Então, quando eu voltei, eu sentei com o Júnior e conversei. Falei, Júnior, existe essa possibilidade da gente voltar Foi ali que vocês. para a igreja, a Assembleia de Deus. Nós estamos orando. Deus já sinalizou, mas eu não estou em paz no meu coração ainda, nem Soiane. Mas eu quero te deixar ciente para que você ore. E a gente conversou sobre algumas outras ações, mas eu estou em oração. E como é que foi a reação do seu irmão? Não. Foi de surpresa ou ele já esperava? Não, acho que foi surpresa. Ali Caramba, foi surpresa. caramba. Em junho, para ele foi surpresa. Nossa. Quando a gente sentou e conversou. Porque você era o braço direito dele. E aí, com isso, quando chegou, aí tampado gravando o CD, Aham. quando nós fizemos a captação do CD ao vivo, no dia 7 de setembro de 2013. No dia 8, o Sônia foi trabalhar. E nós chegamos em casa, já de madrugada. Eu lembro que Sônia falou assim para mim, amor, não vou voltar para a Assembleia de Deus, não. Poxa, agora que a gente conseguiu fazer o CD, é um sonho nosso. Poxa. Aham. Eu lembro, diante de Deus que Aham. está aqui entre a gente, eu Aham. falei, amor, quem sabe Deus já fez o que tinha que fazer. Nossa. Eu não tenho problema nenhum em fazer a vontade de Deus, só quero fazer a vontade de Deus. Uhum. Se Deus tem um projeto com a gente na Assembleia, talvez vai ser maior do que Deus já está fazendo aqui. Forte. Talvez a nossa participação já deu. Paulo não fala que um planta, outro rega, quem dá o crescimento ao Senhor. Forte. Talvez a gente plantou. Uhum. Alguém vai regar isso aí. Forte. E aí, amigo, eu virei pro lado e orei e falei, Senhor, eu não tenho nenhum problema em fazer a tua vontade se isso for o teu querer, Uhum. para voltar para a Assembleia de Deus. Mas o Senhor vai ter que falar no coração da minha esposa. Ela será a ponte da minha decisão. Gente. No dia seguinte, o Senhor foi trabalhar em Itaboraí. Aham. Deus colocou um profeta lá na mesa dela. Meu Deus. Olha isso. E Deus confirmou. Vejo você e seu esposo entrando num carro voltando uma antiga casa. Meu Deus. Existe uma cadeira de governo reservada para ele. Gente, olha E se isso. vocês não forem, o povo padecerá. Gente. Não olhe para trás, porque ela estava fazendo um trabalho muito brilhante com as mulheres também, mulheres conectadas na sim, ocasião. sim, sim. Não olhe para trás, tal. Deus foi confirmando o que tinha também para a vida dela. E Deus finalizou a palavra dizendo assim: você é a ponte da decisão do seu marido. Meu Deus, não tem Deus como... usou a minha Olha oração no isso. secreto, pastor Alexandre, Gente, para confirmar, para que aquilo fosse assim. Você não bateu o precisa ter martelo mais ali. dúvida de Aham. que é a minha decisão, a minha posição diante de vocês. E ela me ligou chorando no banco. Uhum. Deus falou comigo. E quando ela foi falando, quando ela falou assim, e Deus falou que era a ponte da sua decisão, eu chorei do Meu outro lado. Deus. Porque Deus usou as você minhas sabia. palavras. Uhum. Então, ali a gente não teve mais dúvida. Uhum. Ela voltou, a gente sentou com o Júnior. Eu conversei com o Júnior e falei, Júnior, eu não sei qual o tempo que você precisa de mim aqui ainda, mas Uhum. Deus já confirmou e eu preciso voltar para a Assembleia de Deus. E agora eu fiquei curioso. Seu irmão ficou sem pé, sem cabeça, não ficou? Porque, assim, você era o braço direito dele e estava implantando igrejas. Sim, estava em Itaboraí nessa ocasião. Isso, tá, bora aí. E assim, ele pediu uma semana para orar. Uhum, Falei, Marcelo, me dá uma semana, eu vou orar e Uhum. volto a conversar contigo. uhum. E quando ele voltou nessa conversa com a gente, ele falou, ó, Marcelo, me dá 2... Eu falei, ó, a única coisa que eu preciso falar, Uhum, Deus vai sinalizar, mas Deus falou comigo que ele tinha pressa de que eu voltasse. uhum. Mas eu não quero te apertar, Júnior. Se você falar que eu preciso ficar um ano aqui, eu vou ficar um ano aqui. Ah, que legal. Se Uhum. 2 Bacana, anos eu vou né? ficar, o Bacana, tempo né? que for necessário. Uhum. Mas Deus falou que ele tinha pressa. Uhum. Ele falou, aí ele foi orar, tal. Na semana seguinte ele falou, ó, me dá 2 meses para eu organizar a igreja de Itaboraí e voltar para assumir a igreja de Rio Bonito. É, porque ele E aí eu vou te teria que liberar. voltar. O Exatamente. presidente teria que voltar.
Aí foi onde Deus confirmou para mim que ele falou assim: você ainda vai voltar esse ano. Porque isso foi em setembro de 2013. E dia 1º de dezembro de 2013 eu estava voltando para a Assembleia de Deus. Uou, gente. E aí, teve uma despedida no Espaço Reencontro, que eu lembro. A igreja foi comunicada naquele dia? Ou o pastor Júnior e você já tinham comunicado? Porque também pegou ele de surpresa também, imagino eu. Assim, a gente deu um tempo, mas quando chegou em outubro, eu comuniquei à igreja a minha saída. Mesmo ficando ali, né? Fiquei mais quase um mês ali, 21 dias ainda, mais 3 semanas, né? Trabalhando, até Júnior voltar. Quando o Júnior voltou, ainda fiquei com ele ali, fazendo essa transição. Sim. E aí, quando chegou no dia 1º, que era a reunião do ministério lá na Assembleia, Júnior foi comigo lá. E o pastor Elvis veio de São Paulo, que era a cobertura dele, para estar junto com a gente lá. Para poder me levar, né, para a Assembleia de Deus. Não fui só com a carta, não. Meu pastor foi junto. Foi junto. É bonito, né? Sim. Foi um momento especial demais. E aí você chegou na Assembleia de Deus Matriz, né? E aí a recepção foi como você esperava ou foi prova? Ou dali começou a prova? Assim, eu saí da Assembleia de Deus, a igreja que eu nasci e fui criado. Sim. Mas quando eu saí de lá, eu não era pastor. Eu era um diácono. Era um diácono. Então, meu ministério se discorreu todo no Espaço Reencontro. Sim. A igreja não me conhecia como pastor. É mesmo. Conhecia como Marcelinho, tecladista, verdade. Virou jovem. Então, assim, muitos ali tinham que me testar, me provar. Eles não conheciam o Marcelo Pastor. Eles conheciam até o Júnior Pastor, porque o Júnior saiu de lá, pastor, eu não. Então, a volta, né? E aí, o que mais? A gente tinha uma oposição. Um grupo que não queria. Eles sabiam que, né, de certa forma, eu estava voltando ali para ajudar meu pai, mas que projeto que Deus tinha ali era que eu fosse o sucessor. E óbvio que assim, é super natural que isso acontecesse, claro, a resistência, até porque eu estava 10 anos fora da Assembleia de Deus, emancipado, né? Sim. E aí tinha pastores que estavam ali há vários anos ali trabalhando também, e na expectativa que poderia ser ele. Claro. Mas a gente fala, isso não é o homem que escolhe, é Deus que escolhe. É Deus, é verdade. Eu nunca pensei que ia ser pastor, muito menos pensei que ia ser pastor da Assembleia de Deus. E, né, onde eu tô. Verdade. Se não for Deus. Mas eu fiquei 4 anos ao lado do meu pai, ele assessorando, ajudando, né, sendo suporte, trabalhando na igreja. Eu tive momentos, assim, que bateu o desespero. Imagino. Né? Eu voltei há um tempo, falei, caramba, tô voltando há 17 anos atrás, quando a gente começou o espaço lá atrás. Né? A igreja no mesmo pegada, no mesmo ritmo. Às vezes, no meio do culto, dava vontade de sair pela porta lateral e correr para o espaço enquanto para ter uma liberdade de adoração que eu tinha dificuldade de ter ali. Mas era no início, claro, adaptação. Né? E assim, é óbvio, dentro do ministério a gente tinha uma resistência de forma velada, né? E acho que, assim, eu sempre falo, o tempo mostra quem somos. Exatamente. Nesses 4 anos, se puder contar, que nem tudo eu sei que pode contar, mas nesses 4 anos, algum momento, Soiane chegou para você e falou, vamos voltar para o espaço? Se puder contar. Não, posso falar isso com muita propriedade. A gente nunca pensou em voltar ao Espaço Reencontro. Glória a Deus, meu Deus. Nunca. Isso é forte. Porque a gente sempre teve convicção daquilo do que chamado. Deus tinha pra gente ali. Nós choramos muito nas madrugadas, juntos, nos abraçamos, sentíamos saudade dos cultos, do Espaço Reencontro. Sim, porque é diferente. Né? Mas a gente nunca perdeu de vista o propósito. Nunca. E nos momentos de mais turbulência que nós passamos, eu nunca perdi de vista. Eu falei, Senhor, eu só tô aqui. E eu falo isso com muita propriedade. Eu voltei para a Assembleia de Deus porque o Senhor me trouxe para cá. Amém. Porque se dependesse da minha força, eu não voltava. Claro. Você estava bem no Espaço Reencontro? Estava bem. Então, eu não voltei porque eu queria. Eu voltei porque eu estava obedecendo a voz de Deus. Né? Tanto que foi a base de oração. Exatamente. Então, assim, a gente sabia. Tanto que em todo o tempo que a gente sofria essas perseguições, essas lutas, teve que criou um ambiente meio que político, né? Porque lamentavelmente. Acaba, tem uma ramificação para um lado e os caras querem puxar para lá. Sim. Diante de meu Deus, eu nunca fiz um movimento político. Eu nunca cheguei na casa de nenhum membro, de um obreiro, e falei assim, rapaz, me ajuda, me apoia, que eu vou fazer isso com você. Diante Graças de Deus, a Deus. Nunca. Falei, Senhor, essa guerra não é minha, essa guerra é sua. Se o Senhor me trouxe para ser pastor, o Senhor vai guerrear por mim. Eu não vou fazer o altar do Senhor de palanque, porque o altar é para pregar a palavra, não é para pregar sobre a minha pessoa. Eu não preciso falar de mim.
O tempo vai falar quem eu sou, vai mostrar quem eu sou. Eu lembro que muitas pessoas, pelo meu jeito de ser, de abraçar... Sim, que você é carinhoso, Marcelo, é diferente. Esse jeito meu, Aham. as pessoas falam, ele tá fazendo isso, é porque ele é político. As pessoas é maldosa, né? Sempre foi o jeito dele, desde que eu conheço o Marcelo. Sim. Aham. Então, e aí, tanto que ao longo do tempo, né, muitos obreiros vieram, pastor, eu quero te pedir perdão, porque eu pensei que o senhor era Pois é, tá desse vendo? jeito, desse jeito, Olha desse só. jeito, né, e o senhor não é isso. Uhum. Deus vai mostrando, Vai mostrando. né? Agora, foram 4 anos de Você sofrimento. foi muito paciente, né? Qualquer um quer aguentar, Sofrimento. não. Você foi muito paciente. Porque hoje, né, graças a Deus, depois que o pastor Marcelo assumiu de vez a matriz, né? E o que ele fez em pouco tempo e tá fazendo, Meu né? Assim, não tem nem explicação, né? Então, assim, só louva a Deus, né? Deus só tá confirmando realmente que era você, que a igreja tá linda. Algumas coisas vocês mudaram, que veio para melhor. Que a gente vê os jovens mais à vontade na Assembleia de Deus, mais animados, isso é muito bacana, que o trabalho dele da esposa com os jovens é incrível. Então, o seu jeito, que é seu, Deus te deu, a sua humildade, sua maneira de ser, realmente é que conquistou as pessoas. Enquanto, eu posso falar, enquanto os inimigos estavam fazendo política para poder tirá-lo, ou seja, ou desanimá-lo, que eu acho que a ideia era essa, era desanimar ele, vamos atormentar bem o Marcelo para desanimar ele. Ele calmo, sereno, falou, é o que ele falou, tá na mão de Deus. E o jeito do Marcelo, que é diferente do Júnior, né? Sim. Então, conquistou as pessoas. Não precisou ele fazer nada, realmente. E se você fizesse, de repente ia ser pior. Né? Isso é muito, assim, é um aprendizado. Né? Eu louvo a Deus pela sua vida e da Soiane. E eu vou falar uma coisa com muita propriedade também. É óbvio que quando você recebe a confirmação de uma promessa, aquilo te dá ousadia. Né? Uhum. Aquilo te dá a certeza de que, pô, vai acontecer. E a gente não entende o processo. Mas entre a promessa e a realização, tem um espaço. Esse espaço chama-se processo. E passar o processo, no processo de Deus, às vezes você fica sem entender. E eu falava, Deus, por que eu estou passando por isso? Eu só estou aqui fazendo a tua vontade. Não tem mais nada a não ser a tua vontade. Porque eu passava isso lá. Por que eu estou sofrendo isso? Ao longo do tempo a gente vai entendendo. Porque talvez se eu assumisse a igreja no primeiro ano, eu não ia ter estrutura, maturidade, e poderia geralmente gerar até uma divisão na igreja de desgaste. Verdade. Então esse processo me amadureceu. Esse processo foi me forjando, me dando envergadura, foi me dando maturidade para entender. Porque eu tinha uma visão muito de espaço reencontro. E é óbvio que se eu assumisse a igreja no ano seguinte, eu ia implantar aquilo que estava muito latente em mim. Então eu tive que passar esse processo, reaprender a entender o funcionamento da igreja, todo o funcionamento do ministério, com os obreiros. E passar por esse processo me deu um pouco de maturidade para ter a paciência em Deus, de fazer no tempo de Deus as coisas que tem que acontecer na igreja. Eu já tive muita pressa de querer fazer acontecer, muitos projetos e sonhos. Hoje eu falo, Senhor, não me deixa dar um passo fora da tua direção. Amém. É no seu tempo, é no teu querer, é na tua vontade. Amém. Eu só não quero fazer do meu coração, Deus. A única coisa que eu peço a Deus. Amém. Muito bom ouvir isso, né? E quando você ouve o pastor Marcelo falando sobre isso, né, sobre o tempo de Deus, a oração, isso me remete à questão do chamado da MAB Church, né? Sim. Lembro que quando eu saí do Ministério Crescendo em Fé, Sim. eu não queria mais dirigir igreja. Falei, rapaz, não quero mais isso pra mim, não. Meu Deus. Falei pra minha esposa, amor, quero mais saber disso, vamos procurar uma igreja, vamos servir uma igreja, vamos pedir um direcionamento a Deus. Aí, nisso, os irmãos, eu tinha 30 membros que saía daqui, da cidade, ia pra Lavras, congregar em Lavras, e esses, era 33. Chega na sala da minha casa e fala assim, ó, pastor, não queremos sair daqui para outra igreja, não. O senhor é o nosso pastor, nós vamos voltar para lá. E o senhor, tipo assim, o senhor dá um jeito. Vamos orar aqui. Eu falei assim, ó, Deus não falou isso no meu coração. Vamos fazer o seguinte, vamos pro monte orar. Eu lembro, pastor Marcelo, que ficamos 30 dias no monte orando, pedindo uma confirmação ao Senhor. Amém. Eu lembro que depois desses 30 dias de oração, porque eu não queria abrir igreja, sempre eu estive debaixo de cobertura. Pastor Fernando, depois pastor Jorge. Falei, rapaz, o que é dirigir, tá de frente de uma igreja? Eu não queria isso. E depois que acabou esse período de 30 dias de oração no monte, essas 33 pessoas, eu comecei a perder o sono. Eu não conseguia dormir mais. Olha só. Eu lembro que eu começava a pegar o caderno e falei assim,
Mas como que vai ser essa igreja? Rapaz. Aí eu começava a desenhar, aí Deus falou comigo assim, numa noite, numa madrugada, Ele falou comigo assim, atos proféticos. Eu falei assim, atos proféticos, Deus. Você veio da Assembleia de Deus, você não via muito isso, atos proféticos. Sim. Falei, que mistério é esse? Eu vou orar. Eu não consegui dormir, Alex, pastor Marcelo. E Deus falou comigo, aí depois Ele falou comigo assim, Atos dos Apóstolos. Meu Deus. Aí Deus começou a me dar a imagem do candelabro, da pomba, Meu Deus. da semente que ela traz. Aí Deus começou a ministrar comigo no coração sobre isso. Amém. Candelabro representando a presença de Deus no ministério. Rapaz, forte. Né? A pomba trazendo a mensagem. E Deus falava comigo, eu vou fazer desse ministério ser soprado na cidade de Rio Bonito. Eu falei, Deus, é coisa da minha cabeça. Ato dos Apóstolos, ato profético, eu nunca ouvi falar sobre isso. Aí, quando foi 5h30 da manhã, eu dormi. Quando deu 7h30, 7h40, eu acordei para trabalhar. Eu vejo uma mensagem muito grande de uma ovelha que estava morando em Minas Gerais. Ela falou assim, pastor, ela é mineira, ela falou assim, pastor, eu tive nessa madrugada um sonho. Eu vi o senhor na congregação de Lavras, só que o senhor não estava lá de dentro da igreja, estava lá de fora. O senhor estava olhando para a igreja com a porta fechada e chorando muito. E o senhor falava, por que essa igreja fechou? Eu amo tanto essa igreja, porque o senhor chorando muito. E nisso chegou a sua esposa e seus filhos no lado. E quando sua esposa e seu filho chegou no lado, eu via um cajado descendo do céu. Meu Deus. Esse cajado descia na sua mão, o senhor segurava. E descia um anjo falava assim, dá as costas e dá 7 passos. Quando você dá 7 passos, vai bater 7 vezes o cajado na mão e vai falar assim, atos proféticos. Meu Deus. E quando eu fazia isso, ela falava, quando o senhor fazia isso, pastor, quando o senhor olhava para trás, tinha uma multidão que te acompanhava. Glória a Deus. E o senhor dava 7 passos e falava atos proféticos. Rapaz, forte. Foi aí que confirmou. Amém. Foi aí que confirmou a questão do ministério, do nome da igreja. Amém. Parabéns. Deus seja louvado. E o seu ministério, chamado. e o chamado. Que bênção. E hoje essa bênção que tá lá, né? Maravilha, muito bonito. Muito bonito. A gente está chegando no final do programa e eu queria falar sobre o nosso tema. Pastor Alexandro. Agora acertei, né? Agora não é mais. Acertou. Não esquece mais. Não. Você, na sua opinião, a tecnologia, essa era digital, Sim. Eu costumo dizer que as minhas filhas, do Marcelo, né, são nativas digitais. Já nasce com celular diferente, né? Na nossa época, eu acho que eu sou mais velho, era orelhão com ficha, orelhão. Então, você acha que toda essa tecnologia está atrapalhando o crente de ser crente hoje? Olha só, Alex. A tecnologia, ela, assim, a igreja tem que se adaptar, né, ao crescimento disso aí. Na questão que eu falo de adaptação, na questão de trazer o mundo para dentro da igreja. É sobre isso. Ok. A questão se a igreja também não se despertar para isso, entender que existe um avanço, né? Exato. Que a era, pode ser a utilizado. era digital, né, ela começou, acho que não se engano, em 1956, que foi criado ali o primeiro processador, né? Isso aí. Muita gente não tinha muito acesso porque era um processador muito grande. Muito grande, Aí quando chega em 2007, é feito ali o primeiro o smartphone, Isso. né, que começou a evolução da internet, né? Mas indo mais para trás na questão da era digital, sobre isso, sempre teve essa evolução. É verdade. Né? Ela sempre teve essa evolução. Acho que o Gutenberg, Gutenberg, 1400, né? Quando lançou a imprensa, o crente né? Utilizou, né? Então, sempre teve essa evolução. Sim. Só que, porém, quando chega a pandemia, essa evolução dentro da igreja, ela vai tomar uma proporção muito grande. Muito grande. Muito grande. Porque você tinha que usar a internet para você fazer o culto. Exato. Só que muitos pastores não estavam preparados para isso. Verdade. Né? Eu tiveram não estava preparado. Tiveram que se adaptar. Né? Pastor, isso tá trazendo uma dificuldade. Assim, traz uma dificuldade porque isso tem arrancado o tempo de muitas pessoas. Essa questão da mão de obra, muitas das vezes as pessoas falam assim, poxa, eu tô sem tempo. Verdade. Já reparou? Você não consegue hoje mão de obra para dentro da igreja. Verdade. Porque as pessoas falam assim, eu tô sem tempo. Mas o tempo não mudou.
Porque muitas das vezes perdemos muito tempo com Com redes redes sociais. sociais, Uhum. né? Você acha que as pessoas estão lendo menos a Bíblia por causa disso? Eu acredito que sim. Uhum. Eu bato muito nessa Sim. questão disso aí. Uhum. Antigamente você não... O pastor Marcelo pode falar com bastante propriedade sobre isso, mas na minha época, de reunião, assim, eu não escutava muito ouvir falar assim, eu tô fraco, eu tô É desanimado. mesmo, verdade. Hoje o que mais escuto, tá? Sim. Não, eu na minha igreja também. Vou trazer na minha igreja. Na minha também. Ah, o que que eu ouvi? Ah, tô fraco, Isso tô desanimado. Aí isso eu aí. pergunto, você tá lendo Bíblia? Uhum. Você tá orando? É. Você tá buscando? Pois é. Ah, não tô não, porque tô sem tempo. Onde está o tempo, né? Onde que tá? No digital, né? No Uhum. celular. Uhum. Então, hoje, assim, existe aí uma onda Uhum. muito grande disso aí na questão de a pessoa ser crente hoje em casa. É. Verdade. Porque- Esse dia eu peguei minha esposa no sofá jogando um joguinho lá, que eu tenho pavor desse joguinho, porque eu acho que eu não tenho tempo pra isso, né? E aí eu falei, ué, em vez de ler um livro, né? Ela, dá licença que eu tô relaxando um pouco. Então, assim, eu vejo os jovens da minha igreja, a gente tem um projeto na minha igreja lá chamado Desbravadores, que a gente coloca o lencinho de escoteiro nas crianças e leva eles pra natureza. Sim. E, Marcelo do céu, como é que tira o celular das crianças? Eles morrem. Eu tiro o celular da mão deles, ó, agora eu vou tirar o celular pra vocês aprenderem a fazer nó. 10 minutos já começa a crise, a abstinência. Abstinência. É inacreditável essa geração. Você vê que a né? maior crise de ansiedade no meio da juventude Aham. é trazido pelo celular. É. Eu lembro que na época da juventude do meu filho, pastor, meu filho começou a dar uma alergia aqui Uhum. na cabeça. Uhum. Eu não levei no hospital não, sabe? Eu levei ele em Lima. Tinha essa, né, Farmácia. essa farmácia em Lima, lembra de Lima Lima? lá, Lima sim, na sim. farmácia. Sim, sim. Falei, não vou levar no hospital não, vou levar em Lima. Aham. Meus pais me levavam em Lima, tudo, irmão cuidar, levei em Lima. Foi Aí, muito em Lima também. Consulta de Lima. na época, Lima falou algo assim que me chocou. Falou assim, ele fica muito preso no celular? Meu Deus, Lima falou isso? Falou. Caramba. E eu falei, fica. Ele falou assim, tira o celular. Gente, Lima é um Você médico. vai ver né? que isso aqui vai curar. Gente, olha isso. E tirei o celular e curou. Realmente. Inacreditável. Porque eu ficava muito tempo no celular, né? Aham. Ansiedade, isso trazia Uhum. ansiedade. Então hoje, Isso na época do seu filho mais velho. mais velho. Imagina hoje. Mais velho, na época. Então imagine hoje. Aham. Então o que acontece? Se hoje eu pegar aqui um suco e botar muito açúcar nesse suco, o que ele acontece? Vai ficar muito doce. Muito Enjoativo, doce, ele é. estraga, enjoativo. É. Então eu acredito que a igreja hoje tem que se despertar, porém não tapar a questão da Claro, evolução, claro. porque isso tem trazido Sim. muito benefício para a Aham. igreja, Usar com equilíbrio. equilíbrio, Aham. e também não botar muito açúcar, É. né, diante disso aí. Uhum. Então, tem dificuldade hoje a igreja? Tem por Uhum. causa desse motivo, Exato. né? Hoje é muitos pastores digitais, É. Verdade. muitos pastores de internet. É, tem pastores que nem levam a Bíblia, levam o tablet, né? Eu brigo quando eu vejo lá na minha igreja, passou em cima do púlpito com o tablet, falo, eu seguro. Que eu ensino minhas filhas a levar, eu gosto da Bíblia impressa. Aí eu falo com minhas filhas, vamos levar a Bíblia. Elas, não, pai, tá aqui. Eu falei, não, pega a Bíblia. E assim, nada contra, né? Não, nada contra, mas- nada contra esse crescimento digital, porque Aham. assim, esse dia eu se reuni com a parte da mídia da igreja, Aham, eu peguei o celular e falei assim, antigamente não tinha isso. é verdade. Hoje a igreja pode alcançar alguém lá no Japão, E isso Hoje tem a os marca benefícios. Aham, pelo digital, sim. né? Eu sempre, eu fiz um momento de, posso dizer, discipulado com eles, Uhum. falei assim, pessoal da mídia, falei, você sabe qual é a importância disso aqui, a ferramenta que o celular digital tem? Tava explicando a ele. Falei assim, cada foto que você tira e posta no grupo da igreja, no Instagram da igreja, isso tem que ser consagrado ao Senhor, antes de ser postado. Porque uma foto que a pessoa vai olhar ali no momento do culto, Alex, pode mudar a história de uma pessoa. Verdade. Eu tenho um membro hoje lá que foi direcionado lá para a igreja por causa de uma foto de um culto. Olha que benção. Que viu uma criança adorando o Senhor, chorando. Meu Deus. E a pessoa queria conhecer aquela igreja. Que Quando pisou lá, bênção, que bênção. entendeu? Que Ficou bênção. apaixonado pela igreja. Que bênção, né? Então, tudo tem que ter um Tem propósito. um propósito, isso aí. Quando sai fora do propósito, aí, É o aí perigo. É um perigo. Pastor Marcelo, e lá na sua igreja, você enfrenta muito desses problemas com seus jovens? Eles não levam Bíblia, levam o celular? Como é que você lida com isso lá? Bem, eu estava observando aqui, ouvindo o Alexandre falar sobre essa questão da tecnologia, né? Uhum. Esse é um caminho sem volta, não tem jeito, né? E a gente, como igreja, precisa entender que é o processo da transformação.
E a gente tem que usar isso para o benefício. Uhum. Então, o uso da tecnologia, seja dos equipamentos, seja das redes sociais, né? A gente tem que usar isso como parâmetro de estratégia, né? Enfim, se você consegue... A gente sabe que a geração que tem hoje, dos jovens adolescentes da igreja, é uma geração bem tecnológica, né? Que lida com as redes sociais de uma forma... no dia a dia, assim, talvez 50% do tempo do dia eles estão conectados à questão das redes sociais ali, seja Instagram, Sim. né, Uhum. TikTok, É inevitável, enfim, as outras redes, Uhum. que eles possam estar... A gente tem que ter essa ferramenta a nosso favor para usar. Uhum. Eu falo isso com os amigos também, gente. A gente precisa estar conectado com esses jovens, entendendo o que eles gostam, o que eles fazem e como eles se comunicam. Porque se eu não entender como é que eles fazem agora, daqui a 5 anos eu perdi essa geração, eu não consigo me conectar com eles. É verdade. Então, o desafio para a gente, pastor, né, que vai passando essas gerações, e assim, conforme a tecnologia avança, as gerações também se encurtam, não é verdade? O tempo de gerações vão se encurtando porque a evolução é muito rápida. E nós, como os pastores, nós precisamos nos reinventar de tempo em tempo para a gente não perder a conexão com esses jovens e adolescentes. Verdade. Porque eles querem usar isso o tempo todo. Uhum. Então, a gente usa como estratégia. Eu acho que, assim, você fez uma pergunta ao pastor Alexandre que eu achei importante, né? Se isso trouxe... Ele falou do exemplo aqui do desânimo, do desfriamento. Uhum. Exato. Depois da pós-pandemia, a igreja mudou por conta dessa questão tecnológica. Sim. A gente teve que começar a transmitir os nossos cultos, enfim. Se adaptar. A gente teve que criar conta nas redes sociais. Sim, então, que muita igreja não tinha, é verdade. Exatamente. Tinha igreja que nem Instagram tinha. Não, tinha. é verdade. Então, hoje são ferramentas, são estratégias que a gente usa Uhum. para poder alcançar mais pessoas. Sim. O que eu acho de diferente, que a gente não pode perder o time como liderança para a igreja e para as gerações, é que a gente não pode deixar que todo o uso tecnológico, seja do telão, do sistema de som, acústica, toda a estratégia que você vai usar Uhum. para facilitar a vida do crente, redes sociais, transmissão online, Uhum. né? Eu não estava no culto ontem, mas estava assistindo online. Uhum. E isso não pode substituir a experiência dessa pessoa da intimidade com Deus. Falou tudo. Porque, às vezes, o uso tecnológico que a gente usa como implemento de estrutura, né? A gente coloca a igreja conectada a uma estrutura, mas não coloca a igreja conectada a uma intimidade. É verdade. Então, talvez essa seja o maior desafio para a nossa geração de pastores. Com esses jovens adolescentes, cara, eles vão estar conectados com isso tudo. Mas isso aqui não pode substituir a intimidade dele com Deus, a presença dele com Deus. Falou porque eles vão ter todos os aparatos na igreja. São estratégias. Mas a gente não vive uma igreja de estratégia, a gente vive uma igreja viva. Verdade. Então, assim, a estratégia não vai mantê-los. As redes sociais não vão mantê-los. Eu falava num café de pastores na segunda-feira que a gente não pode ficar conectado à opinião das pessoas. Hoje a gente se preocupa se o cara vai curtir, vai dar like, se vai fomentar, se isso vai dar engajamento. Verdade. E a gente esqueceu ou está deixando de lado de que, na verdade, a gente só precisa de uma opinião, a opinião de Deus. O que Deus está achando disso? Né? Eu não preciso saber se a opinião dele vai se agradar. É verdade. Eu tenho que agradar ao Senhor. Exato. Nós somos a igreja do Senhor, nós somos embaixadores do reino. Então, isso aqui tem que ser um bom instrumento de utilização, mas isso nunca vai substituir o joelho no chão, a palavra escrita, a revelação do céu. Né? Hoje a guerra é a inteligência artificial. Sim. Cara, ótimo, são ferramentas, mas isso não pode anular meu tempo de busca com o Senhor, de oração, de devocional. E a gente tem que fazer com que isso seja implementado todos os dias com os nossos jovens. Por quê? Porque isso aqui também é uma ferramenta para o mal. Verdade. É um entretenimento que rouba o tempo deles. Verdade. Né? Minha filha, a gente limita o tempo. Mas, cara, é difícil. Não tem como controlar todo o tempo. É adolescente, é difícil. Agora desliga, vai ler um livro. Sim. Mas se a gente não fizer isso... Não vai não.
Meu telefone, eu tenho um tempo de uso aqui para as redes sociais. Uhum. Você se E policia. ele bloqueia. É mesmo. Bloqueia, peço para bloquear. Porque isso aqui não pode roubar mais. Verdade. Porque rouba, você Rouba. fica rolando aquele negócio Rouba. ali. Não, vai tu vai embora. ver, Quando vai ver, é. já passou. Toda. É. Então, daqui a pouco eu fico 2 horas vendo um negócio ali, uma matéria, estou sim. acompanhando esse julgamento do Bolsonaro. A gente acompanha e vai Eu vi embora. ali, falei, que 1 hora? Não. Eu podia E a hora ter lido passa um livro, rápido. eu podia ter lido a palavra, eu podia ter buscado o Senhor. É. Então, isso aqui rouba. O diabo usa isso como entretenimento Sim. para roubar e dispensar o nosso tempo de Deus. Verdade. É o que faz com os nossos jovens adolescentes. Verdade. Aí eles não têm essa experiência. E a geração do imediatismo, né? É. Você vai falar de alguma coisa. Pastor, já tem a resposta aqui, meu irmão. Não É rápido. isso. Verdade. Falou tudo. Falou Nossa tudo. geração não tinha isso. Não. Nossa geração não tinha isso. Você tinha que ir para a biblioteca, É, pegar buscar aquela lá, palavra, é verdade. vamos estudar Sofrer. aqui. Pegando aquelas enciclopédias. Era oração de joelho, era culto de ensinamento. É. Quer viver isso. Não. Verdade. Aí vem, né, toda a gama que a internet dá. Sim. Que o cara, não, pastor, tô acompanhando o pastor fulano aqui, maneiro, né? É isso aí. Falou Cara, você tudo, concorre pastor com Marcelo. muita gente, mano. Concorre. Agora, por outro lado, pode complementar. Efésios capítulo 5, Sim. versículo 15 e 16 diz assim, ó. Uhum. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécio, mas como sábio, remindo o tempo, porquanto os dias são Meu Deus. Meu Deus. Falou tudo. aquilo que o pastor Marcelo falou. Sim. Se eu não usar sabedoria para não remir Sim. meu tempo, Aham. administrar meu tempo, Verdade. o diabo ele usa essa ferramenta para tirar isso. Engraçado, o diabo investe tanto para tirar nosso tempo, porque é o único tesouro que a gente tem. Eu brincava falando que antigamente, na nossa infância, só se existia uma televisão em casa. Era mesmo. De E tudo. olhe lá. E preto e branco. Aquela né? imagem, com aquela verticalzinha, tinha que dar um tapa na TV para parar. Ela, E tinha que subir na antena para ajustar. para ajustar. Só tinha 4 canais Uhum. funcionando. É. Eu pegava mais ou menos Globo e SBT bem, Bem. chuviscado, CNT. E Bandeirantes buscando. Então, hoje, você tem tudo aqui. Uhum. As De minhas graça. crianças não querem saber televisão. Não tem. Não, é. Ela só usa a TV para acessar os streams, tudo. Eu fiz um programa com o Flávio, lá de Rio Bonito, Flávio jornalista, Uhum. e o tema do nosso podcast foi o fim da TV aberta. Tá contado. Igual o papel jornal. É. É. Mas é verdade. Uhum. Então a gente vê a facilidade que tem. Você vai pegar. Eu tenho lá um negócio lá de um stream de TV lá, 2.000 canais. Meu Deus! Falei, Como é que vê Jesus, isso? querido. Como é que vê isso? Fora, né? Todos os outros streams, Sim. Netflix, Aham. Prime, não sei o Aham. quê. Você tem isso tudo disponível, Spotify, mas não sei. Tudo com muita facilidade. Um sol maravilhoso lá Isso. fora, se deixar a criança fica. Aham. É a geração do entretenimento. meu amigo. Entretenimento. O cara, pra gente ir no shopping era uma dificuldade. O quê? Uma vez Né? por ano. Era raro. Uma vez por ano. Você compra tudo aqui. Tudo. Então, hoje a geração é do entretenimento. E o diabo usa essa ferramenta do Óbvio, entretenimento óbvio. para, de fato, dispersar. Uhum. E Alexandre falou um negócio. Eu chamo ele sempre de Alexandre. Aham. Eu chamo de Alexandre, mas Ele já sabe. acostumou. Já acostumei. Que é a questão do bom senso. A gente tem que saber policiar isso com os nossos filhos, Uhum. né? E a gente fala isso com os irmãos também. Nenhum extremo é bom. Você for radical demais e proibir Ah, foi bom você falar nisso. É. e você ser liberal demais também é ruim. Uhum. Eu falo isso também nas questões de uso, costume lá na Sim, igreja, meu irmão. sim. Nenhum extremo é bom. Uhum. Você Ferro e fogo. vai matar alguém. É. Se você for muito liberal, vai matar alguém. Uhum. A gente tem que buscar em Deus o bom senso. Uhum. Então, o uso das redes ou o uso da tecnologia, ela também tem que ser aplicada para a vida da pessoa. Eu não estou nem falando no contexto evangélico, mas eu acho que do indivíduo tem que ser colocada com bom senso. Senão o cara vai ficar refém disso. É verdade. Quantas pessoas que a gente vê doente Uhum. porque é refém. Ah, se não, fulano não curtiu, ciclano não curtiu, tá morrendo. E a gente vê que isso aqui, cara, é a coisa mais... Nunca vi ninguém derrotado na internet. Só vejo gente feliz, postando foto. E não é por aí bem. a vida. Não é a vida Não real, é. né? É, a vida Tem que real não é saber a assim. vida real. Verdade. Nossa, muito bem. O pastor Marcelo falou. Eu preciso finalizar para liberar vocês. Vocês têm compromisso. Agora, só que eu gostaria que vocês dessem um conselho para os pais que são cristãos e o filho, como qualquer filho, que as minhas também são, tem esse vício aqui. E o pai, às vezes, é muito radical ou às vezes é muito liberal. Eu gostei muito
do que você falou. Então eu gostaria que cada um de vocês, como pastor, desse um conselho para esse pai, para essa mãe, né, de que maneira que ele pode agir em casa para não perder o filho, porque infelizmente tá tão difícil manter filho na igreja e às vezes o pai perde o filho ou a filha por causa do extremo. Vou começar com o pastor Alexandre e depois o pastor Marcelo finaliza. Então, o meu conselho é sempre estar perto dos filhos, né? Os pais sempre têm que estar perto dos filhos. Acompanhar os filhos de perto, né? Hoje, por causa da era digital, do celular, você não tem mais aquele contato. Muitas das vezes você vê famílias destruídas por causa disso. Um filho tá no quarto trancado com o celular, aí você olha pro outro lado, o pai também tá coisa, aí a mãe tá lá no outro lado. Isolou. Isso tem destruído a família. Verdade. Então, assumir, né, esse papel de sacerdote e acompanhar os filhos de perto. Verdade. Saber o que os filhos estão fazendo. Estão assistindo, né? Esse é um conselho para toda a família, todos os pais. Acompanhem os seus filhos de perto. E tem que acompanhar. Esse mês, gente, eu tô no segundo período de psicologia, né? Não porque eu quero clinicar, é porque é conhecimento, né? Sim. E Setembro Amarelo, a gente está pregando sobre a violência digital. O que tem de adolescente sofrendo violência digital e não fala com o pai, não fala com a mãe, e os pais não acompanham, meu Deus do céu, isso é um perigo. Porque os pais também, muitas das vezes, estão aprisionados nisso aqui. Então é mais fácil você deixar, né, que você assumir a responsabilidade. Eu uso isso muito lá na igreja, quando os pais me procuram para fazer gabinete, para falar alguma situação dos filhos. Eu falo, olha só, eu sou pastor. Eu não sou o pai deles. Meu Deus. Eu estou aqui para direcionar a vida de vocês para o céu. Agora você precisa assumir sua responsabilidade de pai e mãe com teu filho. Saber dizer sim e saber dizer não. Eu vou te falar um negócio. Sim. Talvez seja um dado para a gente pensar. Tá. Talvez, de forma inocente, muitos pais não têm nem noção. É verdade. Tem isso também. De como acessar, de como entender o que eles estão vendo. Verdade. Porque às vezes não está familiarizado. É verdade. A evolução a nossa geração, talvez de 40 para baixo, talvez se familiariza bem, mas essa galera de 40 para cima, 50. É verdade. Já não tem. É verdade. Não tem. Tem isso Sabe qual é a também. rede Nem social sabe do o que é cara? Instagram. É Facebook. Que ninguém usa mais. Só não é Orkut porque não existe. É verdade. Pois é. E as crianças estão... Talvez a falta de conhecimento, né, faz com que o pai também não consegue acessar. Não sabe lidar. Não sabe lidar com isso. Verdade, pastor Marcelo, verdade. E assim, aí o pastor Marcelo abriu um gancho aqui. Então, será que não seria então uma ideia para as igrejas, pastor Marcelo, sempre reunir os pais e fazer um bate-papo e orientar? Você acha que de repente as igrejas poderiam fazer isso? Sim, eu acho que é super válido, louvável, né? Porque assim, eu acho que transcende a questão espiritual aí, né? Tá. Entra para a questão social. Tá. Mas a igreja também tem esse papel. Bom. Né? Como a gente faz em outras camadas também da sociedade e trabalha, eu acho que é de varia. Né? Você trazer esse debate para dentro da igreja e falar assim, gente, vamos aprender a lidar com essa situação. Né? A gente tenta fazer isso com jovens, né? Sim. A gente reúne jovens e ali o líder, vamos trabalhando, vamos desconstruindo algumas coisas que, né, a internet constrói. Agora, você tocou num assunto, né, que vocês estão abordando no Setembro Amarelo sobre a violência da internet. Digital. Digital. Gente, isso cada dia que passa a gente vê crianças. Cada história, né? Isso tá batendo na porta da nossa casa. Tá. A gente acha que isso não pode acontecer. Acontece com o filho de pastor. É verdade. Acontece, porque são crianças. Uma criança de 8 anos, 10 anos, 12 anos. Sim. Né, tá sendo envolvida ali numa trama de forma talvez inocente. E tem um pano de fundo por trás ali para tramar contra a vida. Aí o diabo se aproveita disso. Então, pegando um gancho aqui, sei que você vai me perguntar para dar o conselho também. Isso. Pegando um gancho, o pastor Alexandre falou algo preponderante. A gente não pode perder o controle da casa. Né? Os nossos filhos precisam saber que quem controla a casa somos nós. Eu falo, bata mesmo, quando você tiver a sua casa, aí você manda nela. Quem manda sou eu e a sua mãe. Tem que falar isso. Tem que falar isso. Então, a gente fala com amor, com respeito, às vezes com imposição de autoridade, para eles entenderem que tem regra. Exato. A vida é feita de regra, gente.
E que se não fizer isso, Marcelo, os filhos vão a gritar com a mãe e com Você o tem que pai. saber o seu limite. Exato. Se a gente não pôr o limite para os nossos filhos, por exemplo, 10 horas lá em casa não vê mais. Desliga. Uhum. Ah, tô sem sono. Tem ali a Bíblia, tem um livro. Exato. Se a gente não colocar esse limite, vai até 1 hora da manhã. É 2 horas verdade. da manhã. Vai. perde. Vai. Então, esse tempo de diálogo, de conversa também é preponderante. Primeiro, seja o líder da sua casa. Impõe os limites que seus filhos precisam ter. A gente não foi criado assim. Claro. Os pais nossos não deram Sim. limite para E tudo na muito nossa pior, vida. né, nessa época. Pois é. Então a gente precisa saber tratar isso, né? Dar os limites, saber traçar esses limites com muita clareza para que eles tenham isso com muita nitidez. Esse é o primeiro ponto. Segundo, acompanhar o que eles estão assistindo dentro daquilo que você conhece, né? E limitar. Eu não quero. Soiane, ela é muito mais atuante com as minhas filhas em relação a isso. Ah, isso é muito bom. Então, minha filha pequena quer ficar vendo desenho no YouTube, esse negócio, sei lá. Esse canal você não assiste, esse canal você não assiste, esse canal você não assiste. Já orienta. Aham. Então já orienta. Lá em casa a gente tem um princípio. Nós fazemos culto doméstico. Muito bom. Domingo é do Senhor. Não pode ver. YouTube, só se for cristãozinho, Cristãozinho. de palavrinha, Muito bom. Formiguinha. formiguinha, acabou. Isso aí. Aí, às vezes, eu acabo de almoçar, Aham. é raro ter um domingo, Sim, né? Porque claro. domingo é o nosso corrido. É. Aham. Tô vendo um futebol. Aham. Ela entra, pai, domingo é do Senhor. Então, mas Disciplinado, eu fico é. engraçado porque assim, ela entende o princípio. Ela entende. Isso é muito bom. A gente cria essas regras. Então Isso é a muito gente bom. precisa dar esses limites para os Sim. nossos filhos. É. Agora, algo que a gente não pode abrir mão, irmãos, que a gente abre mão, Alexandre abordou um pouco nisso, é o tempo de mesa. Tempo de mesa com os nossos filhos. Eu não falo só de refeição. Tempo de mesa. Jesus gastava tempo de mesa, gente. É verdade. Verdade. Tudo que tinha oportunidade, Jesus estava na mesa comendo com alguém, batendo papo com alguém. Então a gente não pode abrir mão desse tempo precioso com os nossos filhos. É aquele tempo que você traz, bota debaixo do braço, dá um beijo, faz um carinho, um cafuné, faz cosquinha, brinca. Isso faz uma falta. Puxa vida. Senta aqui, vamos bater papo, vamos conversar, não sei o que você quer conversar. Desliga tudo, é só a gente agora. Então isso Falta, né? Tá faltando É. nos pais, verdade. falta nas famílias. Eu acho que essa aproximação, porque aí você conquista. É uma relação de confiança ali, né? De segurança. Poxa, acho que isso é Marcelo. uma relação de segurança. Os filhos precisam ter segurança na gente, porque assim, talvez eles estão sofrendo uma pressão na internet, tem medo de compartilhar com a gente, porque falta essa É segurança. verdade. Será que se eu falar pro meu pai, o que ele vai achar? Ele vai tirar o meu telefone. Ele vai ser duro. Vai brigar comigo. Vai brigar a culpa comigo, é vai minha. bater. Então, esse tempo de mesa constrói essa relação de confiança para que não, minha filha, ó, isso aqui não tá legal. Vamos fazer o seguinte: às vezes eu tiro o telefone da minha filha. Ó, hoje você não vai usar o telefone. Fica um desesperado. Fico. Mas eu acho que a gente tem que ter essa habilidade de, no tempo de mesa, construir essa confiança para que no momento de insegurança ou de perigo para eles, eles corram para a gente. Exatamente. Porque senão vai ter medo. Quando Adão se escondeu de Deus, Deus foi atrás dele, né? Não foi ele que foi atrás de Deus. E Deus não falou. Eu não imagino que Deus falou com voz brava: Adão, o que você fez? Eu não imagino que Deus com trovões e Porque terremotos. Deus já sabia. Ele é Deus, né? Eu imagino, pastor Marcelo, que Deus chamou meu filho. Tá escondendo por quê? Ou seja, aí Adão veio, né? Porque a voz passa segurança, né? Sim. É igual eu tenho uma cachorrinha lá em casa que nem minha é. Que minha esposa não queria, mas criança não tem como negar, né? Só que eu que acabo cuidando, que é sempre assim, né? Que as filhas nunca cuidam. Aí, eu que passei com a cachorrinha, eu que limpo, então acabou que a cachorra ficou agarrada a mim. Só que as donas e as filhas. Identifica alguém. Aí, se eu falar, o cachorro entende a minha voz. Se eu falar com tom grosso, ela já baixa todo com medo. Se eu falar carinhosa, ela já vem com o Já rabinho. vem toda. Então eu imagino que, pastor Marcelo, vocês abriram esse espaço, é muito legal a gente falar isso para os pais, porque às vezes, eu já vi e vejo direto, os pais querer impor a ferro e fogo. O filho ou a filha nunca vai se abrir com esse pai. Não é isso mesmo? Mas esse é o caminho. Eu vejo igual suas igreja. filhas. Suas filhas são amigas de você. Igual a igreja. Isso aí. E também tem um porém, essa questão, que tem muitos pais recuados Sim. com medo de fazer aquilo que o pastor Marcelo falou. Muitas das vezes, o momento certo de você disciplinar, sabe? Os seus filhos, entendi. com medo que seus filhos vão se prender. Se revoltar também. Tem uma frase. Sim. Se eu não me disciplinar ou disciplinar minha família,
não sofrer um pouquinho essa dor, dói para um pai. Claro. Você tirar aquilo e ver o filho chorando. Claro. Mas se eu não fizer isso, eu vou chorar lá na frente a dor do remorso. Muito bom. Então eu preciso se posicionar nisso aí para que lá na frente eu não sofra as consequências. Então são momentos que você precisa e ter esse tempo de mesa, trazer para mesa. Sim. Ó, papai e mamãe fez isso por causa disso aqui. Ah, explicação. Muito bom. Né? Explicar por que tá tirando o celular. Explicar porque isso aqui hoje está muito avançado. Eu quero ter essa... E tem que explicar, senão a criança que fica... Mano, não entendi. Não, Tá Marcelo? sendo tolhida, mas sem sentido, né? Isso, muito bom, gente. Importante. Gente, meu Deus, eu tenho que liberar vocês. A gente tá aqui 2 horas. Eu só, gratidão, foi muito bom. Eu posso fazer um convite? Pode, sim. Aproveitar esse momento especial. Por Quero favor. fazer um convite para dia 28. Agora? Dia 28 de setembro. Tá. Vai ser o nosso culto da unidade. Pô, já vou anotar aqui. Isso, anota aí. Dia 28 de setembro, culto da unidade. No Mercado Municipal, Praça da Bandeira, isso aí, Praça mesmo, da Bandeira. É verdade. Isso aí. Ali, pessoal, vamos ali 28, se reunir, pastor? dia 28 de setembro. Então eu quero fazer esse convite para toda a igreja, para Cai todos no os pastores. Vai cair no domingo. Domingo. Vai cair no domingo. Que horas? A partir das 19 horas. Ah, vai ser à noite. Vai ser à noite, isso aí. Vamos estar recebendo o Ministério Sarando a Terra Ferida, com a presença de todos os pastores, todas as igrejas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Tá, já vou anotar aqui para ir lá fazer a cobertura para você. Amém. Amém? Passa pro pessoal, rede social da sua igreja, endereço, os dias de culto. Isso. Quero aqui passar para vocês, meus amados, fazer um convite. O nosso culto lá são às quartas-feiras, 19h30, e aos domingos, às 19h, Ministério Map Church. Você vai botar Map Gostei Church. do nome. Vai achar aí no Instagram. Chique. Né? E a nossa igreja fica localizada no bairro da Praça Cruzeiro, Rua Arlindo Lopes Cruz, número 22, ponto de referência, atrás do Campo do Cruzeiro. Show. Muito bom. Gente, eu vou escrever aí depois, tá, Gabriel? Na referência embaixo aí, para vocês poderem acompanhar o Instagram da igreja, tá? Pra vocês poderem conhecer a igreja do pastor Alexandro. Aprendi. Amém. Alexandre, eu falei que até o final do programa aí. Glória a Deus. Pastor Marcelo, meu presidente, o dia de culto da matriz, o endereço é bem facinho, mas é bom falar. Amém. Sempre tem alguém novo aí. Eu quero te agradecer pela Poxa, oportunidade, gratidão espaço minha. da gente poder estar aqui, né, conversando, Verdade. falando das coisas do reino, Amém. também podendo opinar um pouco e falar sobre, né, deixar algumas orientações e conselhos, né, para a glória do Senhor. Amém. Agradecer pela companhia do pastor Alexandre aqui, né, e Amém. toda a equipe de vocês trabalhando. Quero agradecer a DRB. A galera estava na expectativa Puxa, aqui, mas ó, o link está já chegando vai para estar você. agora no ar e a gente já Verdade. manda. Deixar um abraço para toda a família DRB, né? Amém. O povo que Deus tem me presenteado a pastorear, que eu Amém. amo tanto, nós servimos com muita alegria. Amém. Deixar um beijo para minha esposa, para as minhas filhas, também que minha filha do meio, então queria vir junto para fazer Podia estar, as takes ali. fazer todas as gravações, verdade, Podia estar água. né? Eu falei, não, filha, não sei como é que vai Não, ser. podia estar água. Mas um abraço para todas elas. Amém. E deixar aqui, né, nossas redes lá da Assembleia de Deus, a DRB, é a ADRB Oficial. Uhum. Você bota ADRB Oficial tanto no Instagram, Facebook Uhum. ou no YouTube, né? Você acompanha lá os nossos trabalhos, nossas agendas, nossas programações. Amém. Os nossos cultos acontecem nas terças e quintas, 19h30. Terça é culto da palavra, quinta-feira são os departamentos que fazem. Sim. E aos domingos nós temos pela manhã 8h30 Escola Bíblica Dominical e à noite às 19h culto de celebração. 19 horas. Tá. 19 horas. O endereço da nossa igreja é Avenida Manel Duarte, número 627, centro de Rio Bonito. Do lado do Fluminense ali, descendo a pracinha. Você vai dar de cara com a Assembleia de Deus ali, a DRB, e tem um povo muito feliz ali, Amém. que vai te receber com muito amor e carinho para você participar conosco ali do nosso culto. Tá? Amém. Será sempre muito bem-vindo. Amém. 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 Quer mandar abraço pra alguém também? Quero aproveitar esse momento aí, né? Mandar um abraço aí pro povo da MAP, que Deus continue abençoando. Tinha uma galera também lá aguardando, mas vai chegar aí pra minha esposa, que é assim, 99% do meu ministério. Verdade, né? verdade. Estou aqui por causa dela. Amém. Amém. Que ela lutou, buscou, pra minha Amém. família, que eu amo tanto. Que Amém. Deus continue abençoando. Muito obrigado por essa Eu que oportunidade. agradeço. Essa experiência
Que É o primeiro sua, né? É o primeiro. Mas saiu muito bem, não saiu, pastor? Oi? Fiquei aqui, sou nervoso, né? Mas graças a Deus que Normal, o pastor, normal. minha cobertura espiritual está aqui do meu Amém. lado, intercedendo. Muito obrigado pela sua Eu que oportunidade. agradeço. Tá? Pro povo da Eu- Uniplas também aí, que Deus abençoe. Eu que pastores agradeço. aí. Pastores Carinho. abençoados. É, né? depois da pandemia, o primeiro podcast do jornal, então eu abri com chave de ouro, com 2 presidentes aí. Ah, que legal. Muito Amém. obrigado. Obrigado pela honra. E eu agradeço também pelo carinho de vocês, porque eu sei que vocês são muito ocupados, então, assim, eu me sinto tão honrado, né, começar o programa com 2 pessoas de peso, são super ocupadas, muito obrigado de coração, não mereço tanto, de coração, muito obrigado mesmo. Amém. Nada, conta com a gente. Ó, seguinte, compartilhe o link desse programa com a sua igreja, com a sua família, principalmente com a família, Setembro Amarelo, pastor Marcelo, pastor Alexandre falou coisas tão importantes aqui que os pais devem seguir e eu acho que vai salvar a sua família, vai salvar os seus filhos. E se você precisar de ajuda psicológica, ajuda espiritual, eu vou deixar aqui com a permissão dos pastores o Instagram dos dois, tá na descrição aqui do programa, para você mandar um direct para eles, para a igreja, que vai ter sempre alguém na igreja lá no Instagram da igreja que vai poder te responder, certo, pastores? Sim. Então, para vocês poderem ter ajuda. Amém? Deus abençoe a todos. Até semana que vem, onde a gente vai estar recebendo aqui mais 2 pastores em nome de Jesus. Então, até mais. A paz do Senhor Jesus. Amém.